Esse cara anda pegando dinheiro emprestado de todo o chefe da máfia e a jota da cidade. Ele até hipoteca a casa dos pais, tudo que ele possui. Para todos os outros, ele parece completamente louco, como um viciado em jogo prestes a perder tudo e que provavelmente nem viverá o suficiente para se arrepender. Mas a verdade, Chen Shao enganou a todos eles. Agora ele tem 20 milhões de yuans e tá prestes a gastar tudo em comida. Parece loucura, né? Por que alguém precisaria de tanta comida? Bem, o negócio é o seguinte: Chen Shao regrediu e, desta vez, ele tem uma habilidade especial, um subespaço onde pode guardar comida ilimitada e nada estraga. E o mais importante, ele sabe o que está por vir. Em apenas um mês, um apocalipse de calor vai acontecer. Quando isso acontecer, dinheiro e propriedade se tornarão completamente inúteis. As únicas coisas que importam são comida e água. Celebridade, bilionário, nada disso importa mais. Eles estarão todos implorando por apenas uma garrafa de água. E desta vez, Xian Shao se recusa a terminar como antes. Em sua vida passada, ele desperdiçou tudo com uma mulher que só se importava consigo mesma, e quando o apocalipse chegou, ela o traiu sem hesitar. Ele não vai cometer esse erro de novo. Então, qual é a primeira coisa que ele faz com todo esse dinheiro? Ele entra direto em uma loja com o objetivo de comprar todos os sorvetes mais caros daqui. Em sua vida passada, ele era pobre demais para pagar por esses mimos, comprando-os para uma mulher chamada Liu Wanqing. Agora, nosso protagonista decide se mimar. Quando a funcionária da loja e uma cliente zombam de sua roupa, Chen não discute. Ele pede 10 de cada item da loja. A mulher aposta que, se ele puder pagar, ela se curvará. Nosso herói revela um saldo bancário de mais de 20 milhões de yuan. Ele compra todo o estoque por 1 milhão de yuans e paga um depósito de 300 mil yuans na hora. Zhen Shao oferece sorvete grátis para todas as mulheres na loja, exceto para aquela que zombou dele. Isso força a mulher a cumprir sua aposta curvando-se para ele no chão. Mais tarde, sentado em um banco de praça, nosso garoto revela sua cartada final. Sua habilidade sobrenatural, um portal espacial, voltou com ele. Esse espaço mantém itens em estase eterna, então o sorvete fica congelado mesmo com o calor de 50 graus do desastre. Enquanto cataloga mentalmente armas e reservas para o esconderijo, seu telefone toca. É uma ligação de Liu Wanqing. Dada a sua vida anterior, Shen Shou vê essa ligação como um golpe de má sorte. Enquanto o nome Liu Wanqing pisca em sua tela, Chen Chou é atingido por uma onda de memórias amargas. Depois que seus pais faleceram, ele via essa mulher como uma fonte de conforto, mas logo aprendeu que ela era uma parasita drenando sua herança. O relacionamento deles chegou ao limite quando ela exigiu um condomínio de luxo em seu nome e pressionou nosso garoto a vender sua casa ancestral por um dote de 880 mil yuans. A traição foi ainda mais profunda durante o apocalipse. Para se agarrar a um protetor mais forte, ela o vendeu como matéria-prima, garantindo que nosso protagonista não morresse inteiro. De volta ao presente, ele atende a ligação. Liu Wanqing imediatamente começa seu teatro de sempre, reclamando por ter perdido um colar de ouro. Nosso herói se oferece para comprar 10 novos para ela, alegando que fez uma fortuna com cripto. Isso faz dela o peão perfeito. Chen diz a ela que precisa de uma testemunha para garantir um investimento e oferece uma taxa de processamento de 5% por sua assinatura. Como ela está atualmente servindo a um velho por 5 mil yuans, a perspectiva de ganhar 50 mil por uma assinatura é tentadora demais para recusar. Ela assume que Shan Chao não ousaria enganá-la e concorda, sem saber que ele está armando uma cilada. Com essa peça se movendo, nosso garoto volta sua atenção para a sobrevivência. Ele se encontra com um arquiteto que diz ser mestre em defesa para bilionários. Como o desastre que se aproxima envolve calor extremo e colapso social, as exigências são extremas. Nosso protagonista exige paredes externas com 3 metros de espessura de concreto balístico e janelas com vidro de segurança 3M. Para garantir a sobrevivência, ele pede um telhado com painéis solares, um gerador independente e um sistema militar de filtragem de ar. Ele insiste em um ecossistema autossustentável com suprimento de oxigênio por 72 horas e unidades de reciclagem de água. O arquiteto acha que Shen é um paranoico, mas um depósito de 1 milhão de yuanes o faz mudar de ideia. Nosso herói incentiva isso, dizendo ao homem que ele pode cobrar o quanto quiser no pagamento final. Ele sabe que, quando o mundo acabar, não haverá nenhum cheque final para descontar. Quando a construção começa, Chen Shao percebe que uma fortaleza é inútil sem proteção. Embora comida e remédios sejam fáceis de estocar, conseguir arma de fogo é um desafio. Nosso garoto contata um negociante do mercado negro conhecido como Molho Doce e vai a um bairro lotado para uma reunião às 8 da noite. A reunião é interrompida quando uma jovem de repente esbarra nele, fugindo de um grupo de bandidos. Eles a encurralam, acusando-a de trapacear no território deles. Enquanto ela implora por ajuda, nosso protagonista reconhece. É Li Yuyu, e a aparição dela em um lugar desses é inesperada. Li Yu, uma ex-colega de ensino fundamental, é encurralada em um beco por um grupo de bandido. Um segura um taco enquanto o outro puxa o cabelo dela.
Chen Shao decide intervir quando o líder dos bandidos exige dinheiro e um subordinado sugere que ela pague com o corpo. Nosso garoto dá um passo à frente e ordena que a soltem. Os bandidos não aceitam bem a interrupção. Um avança contra Shen com o punho erguido, mas ele se esquiva. Usando sua experiência passada, nosso herói quebra o pulso do homem e desfere um golpe com a palma da mão. Essa violência aciona uma notificação do sistema holográfico, um sistema de coleta de emoções negativas que se alimenta do medo e da raiva dos inimigos. Nosso protagonista fica surpreso, pois não possuía esse poder em sua vida anterior. Enquanto outro bandido ameaça Li Yu, uma grande tábua de madeira cai e o nocauteia. Um homem com uma camisa tropical desce, criticando o grupo. Chen e o recém-chegado se movem em sincronia, bloqueando golpes e desferindo chutes até que os bandidos estejam no chão. Enquanto os agressores fogem, o sistema alerta nosso garoto que ele coletou medo suficiente para desbloquear uma expansão de armazenamento espacial. Li Yu lança um olhar de gratidão. Chen Shao coloca uma jaqueta sobre os ombros dela e diz para ela ter cuidado. Ela vai embora deixando-o com o homem da camisa tropical. Esse homem é Mu Cheng, o negociante do mercado negro. Após uma troca de códigos, que gera mais emoções de confusão para o sistema, Mu Cheng o leva a uma sala privada. Lá dentro, o negociante revela uma pistola de fabricação russa. Nosso herói a inspeciona profissionalmente, levando Mu Cheng a oferecer um preço de amizade. Nosso protagonista pede silenciadores, garantias e munição grátis. Isso frustra o negociante e o sistema acolhe a angústia e o choque resultantes. Por fim, Shen transfere o dinheiro, completando seu arsenal. Com a arma garantida, nosso garoto parte para quitar uma dívida. Ele se encontra com Luan Qin em um hotel de luxo, onde ela espera em um vestido vermelho. Ainda vendo-o como alguém que pode manipular, ela o segue em uma reunião com o agiota Zhang Yong. Lá ela assina um documento que acredita ser uma formalidade de investimento. Na real, ela está assinando uma escritura de venda, tornando-se a única fiadora da dívida. Enquanto Shang Yong planeja como explorá-la quando ela não pagar, Chen Shao observa de longe. Ele a usou para quitar o pagamento final de seu esconderijo. O arquiteto confirma que a casa agora está reforçada nos padrões militares, capaz de sobreviver ao calor e a explosões. Finalmente, enquanto um telejornal alerta sobre erupções solares e ondas de calor, nosso herói para diante de sua janela. Ele verifica sua arma enquanto o céu começa a brilhar. O mundo está acabando, mas ele está pronto. O desastre começa com uma erupção solar que perturba a ionosfera da Terra, elevando as temperaturas globais a uma marca letal de 45 graus Celsius. Os âncoras aconselham o público a evitar viagens não essenciais. Chen Chao observa o céu de sua janela, ciente de que esse pico é apenas o começo. Lá fora, o calor torna-se insuportável, forçando os cidadãos a lutarem por alívio. Esse medo cria uma oportunidade para o líder Fu, o dono de uma loja de conveniência. Para lucrar com o pânico, ele usa um megafone para gritar sobre o racionamento de água e energia, enganando os vizinhos em um frenesi de compras. Li vê o desastre como um esquema e tenta manipular um grupo de mulheres oferecendo descontos se elas visitarem sua casa mais tarde. O desespero da multidão permite que ele mantenha o controle até avistar alguém que ele acha que pode intimidar. Quando o nosso garoto entra na loja, o líder Fu decide fazer dele um exemplo. Ele agarra nosso protagonista pelo colarinho e o acusa falsamente de furto. O lojista o chama de mendigo e ameaça chamar a polícia, a menos que ele pague pelos danos. Isso atrai uma multidão de curiosos que gravam a cena. Em vez de se abalar, nosso herói permanece calmo, com um olhar fixo no comerciante para virar o jogo. Shen Zhao questiona o preço das batatas fritas vendidas por 50 yuanes, perguntando se elas possuem uma cura secreta para insolação. Isso enfurece o lojista. A interação aciona o sistema de colheita de emoções negativas. Enquanto notificações holográficas aparecem, nosso protagonista percebe que pode alimentar seu armazenamento espacial fazendo esse homem sofrer. Shen se aproxima e afirma ver trevas no rosto do lojista, diagnosticando-o ironicamente com deficiência renal e citando seus sintomas reais de insônia e suores noturnos como prova. O líder Fu fica momentaneamente atordoado antes de explodir em fúria. Nosso garoto joga uma única moeda no chão como pagamento por um pirulito e sai. Isso gera uma explosão massiva de raiva para o sistema colher até a noite. Nosso herói está pronto para usar esses pontos. Ele gasta energia para expandir seu portal em 200 metros cúbicos e retorna à loja de conveniência sobre o manto da escuridão. Chen Shao abre seu portal espacial e aspira cada prateleira do estoque. Na manhã seguinte, o calor é tão extremo que os pássaros caem mortos das árvores. Quando o líder Fu chega, ele encontra o interior vazio. A perda de seu estoque o deixa em um estado de agonia. De volta à sua fortaleza, nosso garoto se refresca com um refrigerante, assistindo ao vídeo do colapso do lojista em seus monitores. O sistema continua a se alimentar da miséria e o poder do nosso protagonista aumenta enquanto o mundo começa a queimar.
Depois de esvaziar a loja de conveniência durante a noite, Shen Zhao fica entre a multidão que se reúne para ver o resultado. Como a loja agora é apenas uma carcaça do que era, o líder Fu desaba no centro da sala gritando de agonia. Os vizinhos, já tensos pelo calor crescente, especulam que o dono da loja forjou o roubo para manipular os preços. Alguns sussurram sobre assombrações, causando um pico de medo e suspeita. Essa onda de energia negativa fornece um rendimento constante de pontos para o sistema de colheita de emoções negativas. Nosso garoto decide usar este momento para agitar ainda mais seu alvo. Chen permanece imperturbável. Ele pergunta ironicamente se as batatas são feitas de ouro, lembrando o homem de seus próprios preços abusivos. Este confronto traz uma lembrança ao lojista que se recorda do aviso anterior. Menos sem provas, Li Dafu tenta usar nosso protagonista como bode expiatório para cobrir seus prejuízos. Nosso herói propõe uma aposta na frente das testemunhas. Se uma busca em sua casa não der em nada, ele fica com o gerador reserva do lojista. Crendo que Chen Xiao ainda é um alvo fraco, o homem aceita a aposta e leva os vizinhos ao prédio de luxo. Ao entrar na residência, a multidão fica pasma com a riqueza que nosso garoto manteve em segredo. Li Dafu vasculha o lugar freneticamente, jogando roupas no armário e checando a geladeira cheia de comida de luxo. Ele até abre um cofre, mas só encontra a barra de ouro em vez dos salgadinhos roubados. Como os itens no portal de Estás Eternas são invisíveis, a busca é um fracasso total. O mercador fica derrotado e envergonhado, ainda mais quando nosso protagonista oferece um pé de cabra para ele olhar sobre o piso. Quando o mercador tenta tratar a aposta como piada, os vizinhos zombam de sua falta de integridade. Essa vergonha se transforma em fúria e Li Dafu tenta golpear Chen. Devido à sua experiência de combate, nosso herói segura o punho sem esforço e torce o braço do homem, derrubando-o. O mercador é forçado a entregar o gerador imediatamente. Chen Shao o avisa para ser rápido, sabendo que quando o racionamento de energia começar, o calor impedirá qualquer um de sair. Enquanto nosso garoto vê o homem se afastar, o sistema acolhe uma explosão de humilhação e medo. De volta à sua fortaleza, o telefone toca com uma chamada da desesperada Lu Wanqing. Ela explica que agiotas a estão seguindo e exige saber por que a perseguem por causa de uma simples assinatura. Nosso protagonista olha para a tela, sabendo que seu plano para quitar a dívida deles corre como planejado. A gangue do oceano pressiona Lu Wanqing pela dívida que Shen Shao plantou, deixando-a angustiada. Durante uma chamada de vídeo, ela grita com ele e o acusa de mentir. Nosso garoto mantém uma expressão calma, fingindo um tom de mágoa. Ele pergunta por que ela nunca confia nele, dizendo que deu seu coração a ela para pegá-la desprevenida. Enquanto nosso protagonista finge ser um amante ferido, ele se diverte que os membros da gangue estejam tão impacientes. Enquanto a conversa continua, nosso herói prepara uma refeição. Ele pergunta se os bandidos têm endereço dela, e Lu Wanqing revela que os despistou nas ruas laterais. Ela o avisa para não pregar peças, mas ele descarta os medos dela como preocupação excessiva. A situação muda quando ela vê a mesa de jantar dele. Como Shen está se sentando para uma refeição gourmet de salmão grelhado com arroz, ela fica em choque. Em uma onda de calor global com suprimentos escassos, ver um refrigerante gelado e peixe fresco desperta sua ganância. Observando de sua cama enquanto sua de calor, ela percebe que nosso garoto deve ter ficado rico. Essa fome a força a abandonar o seu teatro. Como ela quer comer, muda de tática, apoiando o queixo e acendendo um cigarro. Ela abaixa a alça da blusa, oferecendo-se para lhe fazer companhia se ele a deixar ficar com ele. Nosso protagonista percebe a encenação. Ele a lembra que ela costumava ser reservada sobre sua casa e nunca o deixava visitá-la. Como está faminta e apavorada, ela ignora seu comportamento passado e digita logo o número do seu apartamento. Nosso herói diz para ela esperar por ele. Ela agia como se ele não valesse seu tempo e agora entrega seu endereço por um pedaço de salmão. Sua paz é interrompida por batidas agressivas na porta. A tia Wang, uma vizinha idosa, tenta usar o neto para fazê-lo se sentir culpado e deixá-los entrar pelo ar-condicionado. Ela diz que vizinhos devem se ajudar, mas Shen Shao tem boa memória. Como essa mulher já humilhou ele e a mãe por catarem garrafas plásticas, ele não tem pena. Nosso garoto a lembra de como ela mandou os seguranças os expulsarem antes de bater a porta. Isso deixa a tia Wang furiosa. Ela grita na porta, xingando os pais falecidos dele. Esse surto ativa o sistema de colheita de emoções negativas, dando ao nosso protagonista um monte de pontos de fúria enquanto ele fica no ar-condicionado. Com a vizinha resolvida, nosso herói foca em seu objetivo final. Usando um trocador de voz e um novo chip, ele liga direto para a gangue do oceano para informar que Liu Wanqing é um alvo solitário em seu novo endereço. Após atrair com sucesso a vítima e os predadores para o mesmo local, Shen Shao fica na janela olhando a cidade, vendo as sombras de seu plano convergirem.
Liu Wanqing começa a manhã arrumando o cabelo e se admirando, confiante de que logo se mudará para o apartamento de Chen Shao. Ela reflete sobre como ele a tratava, sentindo que uma vida sem preocupações é seu direito. Ela senta na cama e acende um cigarro, satisfeita com o acordo que acredita ter garantido. Essa paz é interrompida por batidas fortes na porta. Esperando encontrar um Chen Shao submisso, ela abre com um sorriso, mas sua expressão vira terror ao ver Jiang Yang e dois subordinados. O chefe ignora as perguntas dela e exige o dinheiro devido à gangue do oceano. Antes que ela possa reagir, ele a golpeia, derrubando-a no chão. Desesperada, ela grita que nosso protagonista foi quem pegou o dinheiro e a enganou para assinar. Jiang Yang se inclina e grita que o nome dela está no documento, tornando a dívida legalmente dela. Ele ordena que seus homens revistam o apartamento em busca de qualquer coisa de valor. Enquanto os bandidos desmontam os móveis, Yuan Xing se arrasta pelo chão, implorando para pararem e dizendo que nosso garoto logo chegará para pagar a conta. Enquanto seus homens trabalham, Jiang Yan senta no sofá dela, segurando uma bolsa com as joias dela. Ele descarta os itens como lixo que nem cobrirá os juros, notando que sua equipe não sairá de mãos vazios após viajar no calor. Em pânico, Liu Wanqing oferece informações sobre os suprimentos e o estoque no apartamento de Chen. Ela tenta ligar para o nosso herói para provar que ele está vindo, mas a ligação não é atendida. Jiang Yang acaba perdendo a paciência e a agarra, explicando que Shen Shao nunca planejou pagar e a entregou de propósito. Chocada e indefesa, ela é arrastada para o quarto enquanto grita para eles irem atrás do nosso protagonista. A porta bate, deixando o celular no chão, transmitindo seus gritos. Enquanto isso, nosso herói senta em seu quarto, observando calmamente o encontro por uma transmissão ao vivo. Ao cair da noite, a gangue termina, deixando Ma Liu Wanqing machucada na cama. Jiang Yan exige mais sobre os suprimentos. Sem nada sobrando, ela confessa que nosso protagonista tem tudo: ar-condicionado, bebidas geladas e muita comida. Isso desperta o interesse do chefe, percebendo que encontrou um alvo importante. Enquanto a gangue sai para ir à fortaleza, Yuan Qing é deixada sozinha no escuro. Sob a noite tranquila da cidade de Luo, o irmão Jing Yang lidera um grupo de capangas da gangue do oceano em direção ao prédio-alvo. A tia Wang segue como guia desesperada por vingança e uma parte dos suprimentos. Ela aponta o apartamento e alimenta a ganância do chefe, descrevendo o ar-condicionado, a comida e o álcool lá dentro. Para justificar sua maldade, ela pinta Chen Shao como um homem pão duro que negou água aos vizinhos. O irmão de Yang promete a ela uma recompensa assim que garantirem a carga, fazendo-a se curvar em gratidão. Ela já imagina um Shen Shao derrotado implorando por sua vida. Quando o grupo chega à entrada do portão, Zhang para observar o exterior reforçado e nota a estrutura profissional. Um capanga louro levanta um taco de beisebol para quebrar a porta, mas no momento em que sua bota atinge um piso específico, uma corrente de alta voltagem instala por seu corpo. Enquanto ele desaba, outro capanga tenta ajudar e é pego pela mesma descarga. Zhang e Wang ficam paralisados enquanto seus homens são eletrocutados. Essa cena aciona notificações do sistema por confusão e choque, enquanto o sistema começa a acolher o pânico deles. De repente, um alto-falante no telhado toca uma música animada. Enquanto a gangue está distraída, mais dois homens são lançados para trás por arcos de eletricidade do portão. Dentro de sua fortaleza, nosso garoto relaxa em uma cadeira gamer, saboreando um picolé enquanto assiste as imagens em seus monitores. Nosso protagonista pega um microfone para zombar deles, dizendo brincando ao grupo que eles têm muita sorte por encontrar sua rede elétrica logo no primeiro passo. Isso enfurece o irmão Zheng, que grita que pagar dívidas é a lei da natureza. A tia Wang acrescenta que nosso herói não tem coração, questionando sua criação. Shen Shao continua entediado e lembra ao chefe que o valor do apartamento cobre facilmente o empréstimo. Nosso protagonista sugere que se o chefe quer o dinheiro de Liu Wanqing, ele deve encontrá-la, pois essa dívida não tem nada a ver com ele. Com a gangue suando no calor e ficando desesperada, a raiva de Zhang continua a aumentar. Nosso herói se inclina para frente, com o dedo pairando sobre um botão vermelho em sua mesa. Ele os avisa que não será tão educado se eles continuarem procurando encrenca. Quando ele aperta o botão, todo o perímetro do prédio se torna uma gaiola de eletricidade. A corrente frita os membros da gangue, gerando uma onda de pontos por dor e desespero. Diante dessa defesa, o irmão Chang é forçado a recuar, gritando que a gangue do oceano se vingará. A tia Wang fica parada sozinha, olhando para o prédio aterrorizada. Na manhã seguinte, o céu ficou de um vermelho terminal e a temperatura atinge 52 graus. Enquanto uma âncora de notícias relata o aumento do número de mortos, Shen Shao desfruta de uma refeição em total felicidade. Seu telefone vibra com notificações do chat em grupo da vizinhança. A tia Wang lhe dá lidera uma multidão digital acusando de ser um lixo egoísta e exigindo que ele compartilhe seus recursos. Em vez de se incomodar, nosso garoto toma sua bebida gelada e percorre as mensagens.
Como a inveja e a fúria coletivas da vizinhança estão sendo transmitidas para ele, o sistema processa uma entrada massiva de energia. A tela notifica nosso herói que seus pontos ultrapassaram 1000 e começa a calcular uma grande recompensa. Tin Shao começa o dia ostentando seu enorme estoque de comida para a vizinhança. Ele para diante de uma geladeira aberta cheia de produtos frescos e bebidas geladas e envia uma foto para o chat do grupo. Isso desencadeia uma enxurrada imediata de mensagens desesperadas. Enquanto vizinhos comuns imploram por suprimentos, a tia Wang tenta fazê-lo se sentir culpado, alegando que suas pernas estão falhando. O dono da loja, Li Dafu, exige 2 caixas de água. Nosso garoto permanece indiferente e afirma que não está dirigindo uma instituição de caridade. Como ele exige explicitamente trocas de valor igual e bane os aproveitadores, o chat explode de raiva. Li Dafu o chama de bastardo egoísta e a tia Wang afirma que ele enfrentará o karma por vê-los morrer. Nosso protagonista ignora essas ameaças e se recosta em seu sofá. A fúria coletiva da vizinhança serve a um propósito maior. Essa onda de malícia leva o sistema de colheita de emoções negativas a 3.000 pontos, ativando uma melhoria de habilidade chamada Fenda Espacial. Essa habilidade permite que Shen Shao manifeste fendas finas no vazio para cortar qualquer objeto em um raio de 3 metros. Para testar sua letalidade, nosso herói passa a mão em direção a uma maçã sobre a mesa. Um amplo arco de energia brilha pela sala e fatia a fruta em 2 metades perfeitas. As consequências dessas provocações chegam sob o manto da noite. Um veículo off-road vermelho para em frente ao prédio. Liu Wanqin sai para acompanhar o chefe Jiang Yang, que fuma charuto, guiada pelo irmão Jiang. Quando o chefe pergunta se esta é a residência do alvo, o guia confirma o local. Para se distanciar ainda mais de seu passado, Liu descarta Shen como um lixo inútil e jura em segredo que ele morre esta noite. A situação fica ainda mais caótica quando o líder Fu e outro vizinho avistam a gangue. Movidos pelo desejo de vingança, eles se oferecem para atuar como batedores. Jiang Yang lhes promete uma parte dos suprimentos, mas a ganância deles logo vira desespero. Enquanto a força principal marcha pelo corredor, os capangas começam a saquear cada quarto por onde passam. Quando o líder Fu percebe que os homens estão invadindo sua própria casa e tenta protestar, os bandidos o informam que o prédio todo agora pertence ao chefe. A tia Wang é empurrada e chamada de bandida pelos homens que ela esperava que a ajudassem. Essa traição faz o líder Fu desabar no corredor chorando por sua própria cegueira. Dentro da fortaleza, Chen Chao permanece calma. Enquanto a gangue se reúne do lado de fora, ele usa casualmente o poder espacial para lançar um sofá como barricada. Ele continua sentado e termina sua refeição mesmo quando Jiang Yang e seus capangas armados o confrontam. Quando o chefe exige arrogantemente os suprimentos em troca de uma morte rápida, nosso garoto limpa o rosto lentamente com um guardanapo. Ele nota com deboche que interromper uma refeição é falta de educação, fazendo o chefe perder a paciência e ordenar que seus homens o aleijem. Os capangas atacam, mas nosso protagonista se move com uma velocidade ofuscante. Ele agarra o braço do primeiro agressor e bate a cabeça dele contra o chão de pedra. Quando um segundo homem brande uma massa com espinhos, Shen se esquiva e desfere um chute devastador no peito. No momento em que um capanga musculoso balança um enorme machado de batalha contra sua cabeça, nosso herói se prepara para usar a fenda espacial. A luta é interrompida quando uma lata de gás lacrimogênio atinge o chão. Enquanto o gás branco preenche a área, os bandidos e seus chefes são forçados a uma crise violenta de tosse e a uma retirada apressada. Na fumaça espessa, o negociante do mercado negro Mu Shang aparece. Shen se vira para ele com expressão fria, enquanto Mu Shang só levanta outra lata. Ele percebe que, apesar das habilidades de luta do garoto, ele claramente tem problemas. O negociante pergunta se ele ainda está interessado em armas de primeira linha. Após neutralizar a ameaça à sua porta, Chen Shao volta à sua fortaleza para compartilhar uma garrafa de água gelada com o Mu Chang. O negociante fica impressionado com o luxo que nosso protagonista desfruta apesar do calor, mas Shen continua focado nos negócios. Ele exige saber por que Mu Chang apareceu nesse território. O negociante explica que está rastreando um chefe rival, Liu Haifeng, cujos subordinados estão roubando seus negócios. Depois de ver a gangue indo em direção ao prédio, ele o seguiu e percebeu que nosso garoto era o alvo. Mu Chang nota que o estoque de suprimentos é impressionante, mas esclarece que não tem intenção de bisbilhotar segredos. Em vez disso, o negociante revela que o chefe Liu está acumulando água purificada, que se tornou a moeda principal com o aumento das temperaturas. Ele propõe uma parceria onde ele gerencia as vendas enquanto nosso herói cuida da aquisição. Assim que a água for garantida, eles a armazenarão na fortaleza. Shen Shao concorda, mas exige uma divisão de lucros de 90-10 a seu favor. Essa exigência deixa Mu Chang em estado de choque, gerando uma colheita de 40 pontos para o sistema. Quando Shen começa a se afastar, o desespero do negociante toma conta. Ele cai no chão e implora por uma divisão de 80-20 para poder comer.
Reconhecendo que nosso protagonista tem a vantagem, Mu Chang percebe que não achará parceiro melhor. Shen finalmente aceita o acordo com uma condição: ele escolhe primeiro qualquer estoque novo, deixando só as sobras. Com o acordo fechado, os dois vão a um ponto alto à noite para vigiar a fortaleza industrial de Liu. Mu Chang aponta a zona de comércio onde as pessoas fazem trocas para sobreviver. Ele também nota que várias mulheres, incluindo Liu Wangqing, foram capturadas. Enquanto observam, Liu Wangqing aparece num vestido vermelho, desviando o olhar aflita enquanto um homem de terno a segura. Atrás do complexo principal fica a zona de armazenamento de água, embora Mu Chang não saiba o local exato. Nosso garoto decide se infiltrar sozinho enquanto seu parceiro cria uma distração. O negociante fica perplexo sobre como um homem moveria a água, mas Shen Shao salta na escuridão, dizendo ter seus meios. Vestido com camiseta preta e boné, nosso herói tenta se misturar nos containers, mas um guarda com espingarda o para. Quando ele alega que o chefe Liu enviou para inventariar água, o guarda zomba da mentira. Cansado de conversa, nosso protagonista decide testar sua habilidade de fenda espacial. Ele passa a mão pelo ar, liberando um arco de energia que atinge o guarda. Isso gera 50 pontos de horror e 50 pontos de dor enquanto o homem desaba. A confusão atrai outro guarda armado, mas Shen enche a área com vários cortes de energia, colhendo 200 pontos de terror e desespero. Enquanto tiros ecoam e mais bandidos correm por intruso, Shen Shao se abaixa atrás de um canto. De repente, uma mão faz sinal para ele ficar quieto. É Li Yuyo que explica que foi capturada e posta para limpar o local, o que a permitiu decorar o mapa. Ela guia nosso herói por um beco e joga um balde de metal para distrair os guardas da patrulha. Ela o guia por uma passagem sem câmeras, chegando finalmente a uma porta isolada. Após dizer para ela se esconder, nosso protagonista foca sua energia. Um vórtice giratório aparece quando ele bate a mão contra a parede de metal, explodindo-a. Dentro da sala, um guarda se vira com uma espingarda, mas Chen libera um arco de energia final que derruba o homem. Quando o guarda cai, o sistema registra uma colheita de 360 pontos entre choque, terror e agonia. Liu Yu espera atrás de uma parede de metal enferrujada enquanto a fumaça envolve a fábrica. Ela teme que a missão tenha falhado até que uma explosão rasga a porta, lançando destroços por todo o local. Encolhida contra uma prateleira, ela fica apavorada com a explosão e a silhueta surgindo da névoa. Ela balança um tijolo com toda a força, mas Shen Shao segura seus braços no meio do golpe. Nosso garoto mantém a calma e informa que o trabalho acabou antes de levá-la embora. Para sinalizar a próxima fase, nosso protagonista corre pelas chamas e dispara uma pistola para o céu noturno. Este sinalizador ilumina a fábrica e serve de sinal para Mu Chang, que observa de um telhado. Impressionado com a infiltração, o negociante empurra um carrinho cheio de coquetéis Molotov acesos do telhado. As bombas incendiárias chovem sobre o armazém, transformando as estruturas no inferno. Essa distração força os bandidos a buscarem ajuda, permitindo que Shen Shao guie Liu Yu ao portão sul por um beco estreito. A fuga deles é interrompida por uma desesperada Luan Qing. Ela se agarra aos ombros do nosso herói, chorando e implorando para que ele a leve. Ela até se oferece para perdoar a dívida do empréstimo se ele a salvar agora. Enquanto implora, ela descreve as condições dentro do armazém, alegando que é forçada a servir aos outros e espancada se resistir. Nosso protagonista olha para ela com indiferença. Ele se lembra dela zombando dele e levando o chefe Lu até sua porta, deixando-o sem nenhuma simpatia. Ele é assombrado por uma lembrança de sua vida passada, onde foi morto enquanto ela assistia. Shen Shao diz a ela que sua atuação é patética e a empurra no chão. Essa rejeição faz com que a expressão de Lu Wangqing mude para ódio. Ela jura derrubar todo mundo com ela. Esse surto de malícia é intenso o suficiente para que o sistema detecte uma colheita de 999 pontos de ódio. Para realizar sua vingança, ela rasteja em direção ao chefe Lu no momento em que ele e seus capangas chegam ao armazém vazio. Como o estoque de água sumiu e uma mensagem de deboche na parede ameaça sua vida, o chefe já está em estado de fúria. Lu Wangqing alimenta essa raiva alegando que nosso garoto chamou de lixo, que não era digno de suprimentos. Essa manipulação funciona, e o chefe Lu ordena que seus homens vão para o portão sul. De longe, nosso herói e Mu Chang observam a multidão se aproximando. Enquanto os bandidos avançam com bastões e lâminas, Shen se prepara com uma tocha acesa. Ele a joga em uma linha de combustível no chão, criando uma parede de fogo que bloqueia o ataque. Seguro atrás das chamas, nosso protagonista observa o chefe gritando. Essa demonstração de desamparo gera uma enxurrada de notificações de ódio, permitindo que Chen Shao atinja a marca de 3.000 pontos e desbloqueie a barreira espacial. Mais tarde, dentro do apartamento, Shen Shao oferece um jantar de hot pot para Mu Chang e Liu Yu. O clima é de celebração após a humilhação do chefe Lu. Mu Shen ri enquanto imagina a reação do homem à sua perda. Enquanto comem, a conversa fica séria.
Li Yuyu expressa profunda gratidão, explicando que a intervenção dele a salvou de uma situação miserável. Nosso garoto continua humilde e a lembra de sua história como colegas de classe, mas ela insiste que a ajuda dele mudou sua vida. O clima muda quando Mu Chen percebe o enorme volume de suprimentos, especificamente as dezenas de garrafas de água gigantes empilhadas contra as paredes. Ele questiona como nosso herói conseguiu esvaziar um armazém inteiro sozinho. Após um momento de silêncio, Shen Shao descarta o mistério e diz ao amigo para se concentrar na logística de mover o estoque. Quando questionada sobre seu passado, Li Yu revela que seus pais desapareceram em um acidente logo após a formatura. Este momento sombrio é interrompido por uma luz laranja repentina refletida nas janelas. O céu noturno se transformou em uma parede de fogo. O chefe Lu cercou todo o bloco de apartamentos com o inferno, decidindo queimar a vizinhança para forçar nosso protagonista a sair. Mu Seng e Li Yuyu entram em pânico ao verem vizinhos presos nas chamas nos monitores do circuito interno. Enquanto Mu Cheng reage com raiva e Li Yuyu pergunta se eles devem intervir, Chen permanece frio. Ele reconhece que o chefe está tentando usar a moralidade como arma e se recusa a ser influenciado. Lá fora, o chefe luta entre as chamas, gritando para Chen Shao se render antes que o calor se torne letal. Seus subordinados continuam a despejar combustível no chão, confiantes de que o prédio se tornou uma fornalha. Eles preveem que a fumaça acabará sufocando os ocupantes lá dentro. No entanto, nosso herói está preparado. Ele observa que construir um abrigo para um apocalipse térmico sem supressão de incêndio seria um erro. Com uma expressão calma, ele aperta um botão em seu console. Torretas de alta pressão no exterior do prédio começam a borrifar uma névoa branca concentrada. Vários recipientes caem na rua, liberando um nano-aerogel que abafa as chamas instantaneamente. O Cheng fica impressionado com a tecnologia, enquanto o chefe Liu observa em um estado de fúria impotente. Apesar dos relatos de falta de combustível e da névoa impenetrável, o chefe ordena que seus homens continuem o ataque. Nosso protagonista pega um megafone e convida a Lu ironicamente para entrar e tomar um copo de água gelada. Essa provocação faz o sistema detectar um surto de 888 pontos de fúria do inimigo. Percebendo que a casa é um santuário à prova de fogo e autossuficiente, o chefe Lu decide que deve tomá-la a qualquer custo. Ele descarta o resto de sua civilidade e sinaliza para seus homens manterem a tia Wang e outros vizinhos como reféns, indicando que seu próximo passo será ainda mais implacável. Fora da fortaleza, a situação fica sombria enquanto o chefe Lu usa os moradores locais como escudos humanos. Incapaz de romper as defesas de alta tecnologia, o chefe tenta atrair Shen Shao para fora brandindo uma tocha acesa e ameaçando a multidão. Essa pressão força a tia Wang a se juntar aos insultos, chamando nosso garoto de bastardo em prantos por envolver os vizinhos em seu conflito. Dentro do santuário, Mu Chen se prepara para avançar para um confronto final, mas nosso protagonista permanece calmo. Ele vê o ato de mostrar misericórdia neste ambiente como uma forma de autodestruição. A tensão atinge o pico quando o chefe Lu agarra o vovô Wang pelo colarinho, ameaçando ferir o idoso se Shen não aparecer. Enquanto observa o circuito interno de televisão, nosso herói reconhece o homem. Isso desperta uma lembrança do vovô Wang ajudando nas ruínas de sua vida passada. Por causa dessa dívida antiga, Shen Shao ordena que Mu Cheng fique para trás e proteja Li Yuyu, enquanto ele vai para a rua enfumaçada para acertar as contas. Em vez de uma briga comum, Shen Shao propõe uma aposta. Sabendo que o chefe Lu fez fortuna em cassinos, nosso garoto aposta todo o seu inventário e sua vida pela liberdade dos reféns. O chefe concorda com o jogo de dados de alto valor, certo de que esta rodada lhe garantirá a fortaleza. Quando Lu revela um resultado de 3-6, ele ri em triunfo. No entanto, nosso protagonista permanece imperturbável. Quando ele levanta o copo, a multidão fica atônita ao ver que seus dados foram cortados perfeitamente ao meio. Como a contagem total das faces visíveis agora é igual a 21, Shen Shao oficialmente supera a pontuação. Essa humilhação faz o chefe Lu perder a paciência e acusá-lo de trapacear. Enquanto o sistema colhe um surto de 500 pontos de raiva, o chefe avança com uma faca. Nosso herói aproveita o momento para testar suas capacidades, detonando uma lata de gás lacrimogênio para mascarar a área. Enquanto os atiradores disparam cegamente na fumaça, Chen Shao revida com golpes de energia, derrubando os atacantes enquanto permanece intocado. Em um ato final de desespero, o chefe Lu dispara um lançador de foguetes a queima-roupa, alegando que tudo que nosso protagonista possui pertence a ele. Pro horror da gangue, o míssil se estilhaça contra uma parede invisível a centímetros do rosto de Shen. Esta é a estreia da barreira espacial, deixando nosso herói parado calmamente em meio aos escombros. Como ele o superou, Shen Shao zomba do chefe por tentar voltar atrás na aposta e usa seu poder para soltar uma espada aos pés do homem. Percebendo que uma luta direta é uma causa perdida, o chefe Lu muda sua postura e mascara seu medo com um sorriso forçado.
Ele tenta reformular a violência como um mal-entendido, esperando recrutar nosso garoto como parceiro para recuperar suas perdas. Nosso herói fica sobre ele com uma lâmina em punho enquanto o homem tenta desesperadamente negociar a sobrevivência. O chefe Lu enfrenta uma situação que ele não pode vencer. Ele tenta negociar oferecendo um acordo, argumentando que matá-lo é um desperdício de recurso e alegando ser a chave para viver bem neste novo mundo. Como uma única infecção é uma sentença de morte, ele revela seu trunfo, um estoque secreto de antibióticos, incluindo penicilina e cefalosporina. Lu oferece dividir os remédios se nosso garoto poupar, enfatizando que só ele sabe o código de entrada do armazém do Distrito Oeste. Nosso protagonista responde colocando a mão no ombro do homem e se aproximando. Ele admite que remédio é moeda forte, mas informa a Lu que seu próprio estoque já é maior do que qualquer um poderia imaginar. Sentindo uma abertura, Lu sugere uma parceria, e Chen Shao concorda em encerrar o conflito ali. O chefe recua em direção aos seus homens, confiante em sua habilidade de ganhar tempo. No entanto, enquanto o nosso herói os vê partir, ele sabe que não precisa de senha quando seus poderes podem ultrapassar qualquer porta. Antes de voltar para dentro, nosso protagonista fala com o vovô Wang. Ele pega as mãos do idoso e garante que o perigo passou. Enquanto o vovô Wang se oferece para ajudar com bicos para pagar a dívida, uma notificação do sistema de pontos de medo surge sobre a tia Wang, que observa com malícia. Chen Shao aconselha o velho a ir para casa e trancar as portas, optando por ignorar o ressentimento da vizinhança por enquanto. Enquanto isso, em um beco, as intenções do chefe Lu vêm à tona. Ele zomba de Shen e diz ao seu subordinado, cabeça de abacaxi, que planeja eliminar o garoto assim que garantir os suprimentos. Notando que a artilharia não pôde tocar seu alvo, o chefe ordena que seus homens investiguem o passado do garoto. Seus planos são interrompidos. Lá do alto, em um telhado, Chen Shao observa o grupo através da escuridão. Ele foca sua energia e executa uma fenda espacial, enviando uma ruptura silenciosa e invisível pelo ar que atinge o chefe Lu à distância. Uma substância preta irrompe do peito e da boca do chefe enquanto a fenda espacial colapsa seus órgãos internos. Ele cai morto no local, fazendo seus homens aterrorizados fugirem gritando pela noite. Nosso herói olha para eles e sussurra um adeus final. Mais tarde, dentro do apartamento, a televisão noticia que a crise global de calor está saindo do controle. A transmissão aconselha os cidadãos a migrarem para o norte ou se abrigarem onde estão. Nosso protagonista sabe que os abrigos do governo são um beco sem saída e esperar por resgate é uma ilusão. Ele entende que o verdadeiro pesadelo, mutantes resistentes ao calor e humanos despertos lutando por recursos, está apenas começando. Esse caos se reflete à sua porta. Um grupo de vizinhos se reúne na entrada, gritando e exigindo que ele compartilhe sua fortaleza, comida e água. Eles decidiram que vão se revezar morando dentro do santuário. Em vez de se intimidar, nosso herói permanece em sua cozinha preparando um bife. Ele tira uma foto do seu jantar e envia para o chat da vizinhança, gerando uma onda de pontos de inveja, raiva e desespero para o seu sistema colher. Enquanto um vizinho lá fora jura matá-lo, Shen permanece imperturbável. Para ele, a raiva deles não vale nada. Com a mão na maçaneta da porta, nosso protagonista se prepara para sair e explorar o armazém do Distrito Oeste. Chen Shao sai de seu prédio e encontra um grupo de bandidos esperando. O líder deles avança com um cutelo, mas nosso protagonista o supera instantaneamente. Em um contra-ataque súbito, nosso garoto reaparece atrás do homem, quebra seu pulso e o faz recuar. Quando o outro atacante tenta uma emboscada, Chen o pega no meio do golpe e o imobiliza. Movendo-se com velocidade, nosso herói derruba os homens restantes, deixando o grupo no chão. Um sobrevivente grita que há testemunhas demais para Chen Shao se safar do que fez. Isso aciona uma notificação do sistema de medo, mas nosso garoto permanece indiferente. Quando o sobrevivente pergunta se ele vai acabar com eles, nosso protagonista olha para baixo com um olhar gélido. Para ele, uma morte imediata é misericordiosa demais. Em vez disso, ele os deixa à mercê dos elementos. Entre o calor escaldante e as feridas abertas, ele sabe que a infecção se instalará em poucos dias. Ele vai embora deixando os homens sob o sol. Com esse assunto resolvido, nosso herói vai ao armazém do Distrito Oeste para garantir o estoque de remédios. Ao chegar, ele avista uma câmera de segurança e estraçalha com um arco espacial antes de esculpir um padrão no portão frontal para desativar os sensores. No entanto, ao abrir a porta, um gás verde espesso começa a se espalhar pelo chão. O gás venenoso força Shen a uma crise de tosse e ele cai de joelhos. Enquanto sua visão embaça, silhuetas aparecem através da névoa. Um homem com uma máscara de gás se inclina sobre ele para injetar um líquido em seu braço. Esse estranho é um pesquisador chamado Lin Gangdong. Depois que Chen Shao acorda, o professor explica que o gás nervoso era uma medida de segurança para seu laboratório, onde ele estuda a evolução humana em ambientes extremos. Ele apresenta sua assistente, Su Hui, que usa um macacão roxo.
Embora nosso garoto desconfie de suas intenções, a instalação é sofisticada, com tanques e um esqueleto de dinossauro em um tanque de contenção. O professor Lin oferece um presente como pedido de desculpas pelo gás, levando nosso protagonista a uma geladeira cheia de vários antibióticos. Shen Shao arruma sua bolsa e parte com um breve agradecimento, embora note a expressão enigmática do professor. De volta à fortaleza, um exausto Shen Shao checa seu telefone e encontra o chat do grupo do bairro inundado com pedidos de remédios. Ele posta que tem suprimentos de sobra, mas esclarece que não estão à venda. Isso faz com que os bandidos feridos explodam em uma fúria digital. Essa onda de ódio gera um surto de 99 pontos de fúria, 200 de ódio e 380 de inveja para o sistema. No entanto, enquanto nosso protagonista mexe em sua carga, seus olhos se arregalam. Escondido no fundo da bolsa, sob os remédios, está um pequeno dispositivo de rastreamento circular. Shen Shao descobre um dispositivo de rastreamento metálico em seu equipamento e percebe que está sendo caçado. Para identificar seus perseguidores sem revelar sua localização, nosso garoto transforma a situação em uma farsa. Ele vai para um beco próximo e prende o rastreador em um gato de rua. A jogada funciona. De volta ao laboratório, o professor Lin encara seu laptop frustrado enquanto observa linhas vermelhas erráticas em zigue-zague em seu mapa. Com o rastreador seguindo o caminho imprevisível de um felino, o cientista se pergunta que tipo de jogo nosso herói está jogando. Enquanto essa diversão acontece, o chat do grupo do bairro cai no desespero. O calor extremo leva as pessoas ao limite e os vizinhos gravam vídeos implorando por remédios e água. Uma mãe usa seu filho chorando para fazer o grupo se sentir culpado e conseguir suprimentos, oferecendo um livro de figuras em troca. Nosso protagonista permanece frio, lembrando como essa mulher usou as mesmas táticas para acumular recursos em sua vida passada. A situação se torna tóxica quando um vizinho rotula Shen Shao como um homem frio e egoísta. Sem se abalar com a chantagem moral, nosso protagonista decide expor a hipocrisia da multidão. Ele posta uma foto de vigilância de Wang Wei, que escondia secretamente caixas de água e comida enlatada no corredor. Ele oferece, em tom de deboche, igualar o que quer que ela compartilhe com o grupo primeiro. Essa exposição transforma o desespero da vizinhança em uma multidão violenta. Nosso herói observa pelos monitores enquanto um grupo de homens com um machado pesado arromba a porta de Wang Wei. Enquanto ela se encolhe de pavor, os bandidos saqueiam o apartamento e a deixam sem suprimentos. Em meio a essa distração, Liu Yu escapa do caos e garante sua própria mochila de suprimentos. O foco muda quando vizinhos se reúnem em volta do corpo de um bandido careca, apodrecendo e cercado por moscas no calor. Enquanto entram em pânico com uma possível praga, uma equipe médica chega. O professor Lin e Su Hui entram no corredor usando luvas cirúrgicas. Eles afirmam ser do Centro de Controle de Doenças e pedem desculpas pelo atraso. Como os vizinhos temem uma epidemia, eles veem o professor imediatamente como um salvador. Lin faz um exame profissional e distribui pastilhas desinfetantes para ganhar confiança da multidão. Contudo, seus pensamentos revelam que ele só está lá porque o sinal de rastreamento enlouqueceu nessa área. De uma janela reforçada, nosso herói observa com uma suspeita crescente. Ele reconhece o professor e percebe que o auxílio médico é provavelmente um disfarce. Shen Shao recebe um aviso inesperado quando seu celular vibra com uma mensagem de um remetente desconhecido, dizendo para ter cuidado com o médico. Isso confirma seus medos, mas levanta questões sobre quem mais está à espreita nas sombras. Enquanto nosso garoto vê seu reflexo no celular, uma figura em um telhado distante aponta um telescópio potente direto para a fortaleza. Nosso protagonista percebe que está entre um cientista predador e um observador misterioso, com várias partes vigiando cada passo seu. Shen Shao tenta rastrear o remetente misterioso que o avisou sobre o médico, mas a ligação cai em uma mensagem automática. O assinante está usando um número virtual. Como quem ligou ocultou bem sua identidade, nosso herói percebe que chegou a um beco sem saída. Ele se pergunta se foi um aviso genuíno ou uma tentativa calculada de usá-lo para eliminar o professor Lin. Ao pôr do sol, sobreviventes se reúnem em volta do professor em um pátio residencial. Um vizinho expressa gratidão notando que o calor teria tornado os corpos não recolhidos em uma crise sanitária sem sua intervenção. O professor Lin mantém um sorriso educado, descartando elogio como um simples dever. Observando de uma varanda acima, nosso protagonista nota manchas escuras na borda do casaco do professor. Elas parecem reagentes químicos seco em vez de sangue. Essa cena desencadeia um flashback de sua vida passada, quando equipes médicas surgiram logo após o início da onda de calor. Sob o pretexto de prevenir uma epidemia, eles coletaram amostras de sangue dos moradores. Logo depois, os sobreviventes mais aptos fisicamente começaram a desaparecer. Professor Lin continua a construir sua imagem pública, fixando um aviso em um quadro comunitário. Ao oferecer água grátis e exames de saúde, ele ganha reputação entre os vizinhos.
Mais tarde naquela noite, o professor segue um sinal de rastreamento até um beco escuro, apenas para encontrar um gato comendo de uma lata. Ao se abaixar, ele descobre o dispositivo de rastreamento preso ao pelo dele e percebe que foi enganado. Essa descoberta gera uma onda de frustração que nosso garoto colhe enquanto observa de trás de uma barraca próxima. A ação se move para um estacionamento subterrâneo que serve como posto de exames de saúde. Enquanto os moradores reclamam do calor, o professor Lin e sua assistente começam os exames. Nosso protagonista se mistura às sombras, observando enquanto o médico tira sangue de um idoso. Quando o homem questiona o procedimento, o professor afirma ser um exame de rotina. A calma se quebra quando 3 homens se aproximam em pânico. Um deles, Abu, está com o braço gravemente infectado. Para tratá-lo, Lin pega um frasco rotulado como T7, descrevendo-o como um potencializador que acelera a cura. Ele injeta a solução no braço e garante ao homem que ele ficará bem. Enquanto o grupo se sente aliviado, Shen Shao nota o professor observando atentamente a reação do paciente. Mais tarde naquela noite, a situação toma um rumo terrível enquanto Abu caminha pelas ruas com seus amigos. Ele desmaia de repente, gritando que seus ossos parecem estar queimando. Em segundos, veias grossas surgem em sua pele e seus olhos mudam enquanto a energia explode de seu corpo. Nesse estado mutante, Abu agarra seu antigo líder, Jiang Cheng, pela garganta. Ele zomba do homem por tê-lo usado como escudo humano no passado. Com um golpe poderoso, o Abu mutante lança seu antigo amigo contra o pavimento. Sentindo outra presença, ele se vira para as sombras e avista nosso herói, que está calmamente de capuz, de frente para ele. Após a mutação se consolidar, o Abu transformado ataca em alta velocidade. Shen Shao realiza um passo lateral fluido, permitindo que o bruto passe por ele sem acertar um golpe. Observando o mutante lutar para mudar de direção, nosso protagonista percebe que, embora a força do homem tenha triplicado, seus movimentos são rígidos e lineares. Essa observação confirma que a reação não é normal. Nosso herói decide encerrar a luta imediatamente. Com um movimento rápido, ele libera uma fenda espacial. Um arco afiado de energia corta o ar e lança Abu nas sombras para desabar no pavimento. Enquanto nosso garoto observa o corpo imóvel, o professor Lin Gudong caminha por um beco silencioso ali perto. Ele encara um tablet frustrado porque o localizador em seu soro parou de transmitir um sinal estável. Ele para abruptamente ao encontrar o cadáver de sua cobaia e o ferido Jian Chen caído na rua. O professor se ajoelha para inspecionar o corpo, deduzindo que, embora o protótipo T7 tenha causado colapso neural, não foi a causa direta da morte. Ele examina um corte preciso no pescoço que coincide com as incisões encontradas em Liu Haifeng e em fechaduras de portas anteriores. Lin percebe que está lidando com alguém que pode esculpir a matéria sem equipamentos externos. Ele confirma que Chen Shao é a anomalia que ele tanto procurava. Buscando mais informações, o professor encontra Jiang Cheng tossindo sangue contra uma parede próxima. Disfarçando suas intenções com um ar de preocupação, ele se ajoelha ao lado do homem. Lin mostra ao sobrevivente uma foto do nosso protagonista em seu tablet, alegando que quer evitar mais danos. Aterrorizado, Jiang identifica a localização de Chen em troca de ajuda. O professor manda levar o homem ferido para um laboratório estéril. Quando Jiang expressa preocupação com a mutação de seu amigo, o médico a descarta como uma rejeição rara. Sentindo o perigo, o sobrevivente implora por antibióticos e para voltar para casa, mas o professor informa a Jiang que ele precisa ficar quieto pelo bem da ciência. O homem é forçado a entrar em uma sala escura, enquanto as pesadas portas de metal do centro de quarentena se fecham. De volta à fortaleza, nosso herói descansa no escuro enquanto revisa mentalmente seus planos. Sua paz é interrompida por um toque na porta. Ao verificar seu monitor de segurança, ele vê o professor Lin do lado de fora com uma expressão educada. Professor Lin se desculpa pela intrusão, notando que o céu nublado obscureceu as estrelas em uma noite sufocante. As portas se abrem para um saguão onde Shen Shao está no centro da sala, vestido casualmente. Nosso protagonista encara o professor com uma expressão neutra e pergunta por que ele está visitando tão tarde, enquanto Lin continua de pé e afirma que veio apenas vê-lo. Nosso garoto percebe que o doutor o rastreou antes do previsto. Já que o homem se entregou na porta de casa, nosso herói decide ver qual é o jogo que está sendo jogado. O professor observa a sala, notando o interior luxuoso e único. Ele se senta em um sofá e examina os recursos reforçados, apontando que o vidro térmico e o sistema de filtragem de água não são comuns. Para ele, a residência parece ser um abrigo para o fim do mundo. Essa observação o faz olhar para Tian com desconfiança, perguntando se ele sabia que o apocalipse térmico estava chegando. Chen Chao dá um sorriso de desprezo, alegando que simplesmente comprou um pacote de reforma em uma promoção.
O clima fica sério quando o professor muda o assunto para as mortes de Abu e Liu Haifeng. Ele explica que examinou os dois cadáveres e descobriu que as vértebras cervicais foram cortadas com precisão, pois até armamentos militares têm dificuldade para obter tais resultados. Ele sugere que os atos são obra de um indivíduo especializado. Nosso herói zomba da gravidade da situação, fazendo um gesto de oração e pedindo a recomendação de um fornecedor de lâminas, explicando que precisa de uma faca melhor para cortar bife no calor. Essa resposta deixa o professor sem palavras por um momento, mas o cientista se recupera rapidamente. Ele insiste que ambas as vítimas morreram pelas mãos de alguém com habilidades especializadas. A expressão do nosso protagonista muda ao sugerir que os homens tiveram azar por provocar algo que não deveriam. Ele continua fingindo ser uma pessoa comum, perguntando por que o médico traria um kit médico no meio da noite se não achasse que Chen estava doente. Por fim, nosso garoto pergunta como o professor encontrou o endereço dele. Lin coloca seu smartphone na mesa, mostrando uma foto de Zhong Cheng. Uma visão do monitor revela que o membro da gangue está atualmente conectado a sensores e a uma máscara de oxigênio, enquanto o professor afirma que está salvando a vida do homem. Nosso herói está visivelmente tenso. Ele sabe que cair nas mãos desse médico provavelmente significa que o homem está sofrendo. O professor Lin explica que Zhang está se adaptando a uma terapia destinada a ajudar o corpo humano a evoluir em altas temperaturas. Isso confirma a suspeita de que o médico está realizando experimentos em humanos. A realidade dessa evolução é mostrada enquanto o corpo de Zhang Cheng se contrai com músculos e presas surgem. Uma interface do sistema destaca que a taxa de mutação atingiu os críticos 37%. O professor então apresenta uma seringa cheia de um líquido azul chamando-o de um reforço imunológico sem efeitos colaterais. Chen Zhao continua cético, perguntando brincando se tem gosto de refrigerante de mirtilo, o que resulta em mais um momento de silêncio do médico. Lin ignora o humor e argumenta que, como a taxa de sobrevivência para humanos é inferior a 10%, nosso protagonista deve colaborar para encontrar a chave para adaptação. Nosso garoto pergunta se isso significa evoluir como Jiang, o que o professor descarta como um sacrifício necessário para o progresso científico. Ao ser questionado sobre o que acontece se ele recusar, o professor permanece calmo, afirmando que não há necessidade de responder imediatamente. Ele acredita que, à medida que a infecção e os organismos mutantes descerem sobre a cidade, nosso herói acabará percebendo que essa tecnologia é o único caminho para a sobrevivência. Ele deixa o soro sobre a mesa e vai embora. Internamente, o professor está impressionado com a resiliência de Chen, mas o vê como um espécime vivo, mais valioso do que simples dados. Deixado sozinho, nosso herói olha para a seringa azul. Ele vê o professor como um enganador que mascara experimentos humanos com termos científicos. Sabendo que nunca terá paz enquanto cientista ao caçar, Shen Xiao decide que, já que o homem quer estudar a evolução, ele mostrará a versão real. No laboratório do professor Lin, a mutação forçada de Jiang Chang está completa. Transformado em um predador com pele venosa e pupilas em fenda, ele perdeu toda a sanidade. Observando pelos monitores, Lin está satisfeito. Ele crê que emoções negativas intensas foram a chave para o sucesso do procedimento. O cientista imediatamente envia a criatura para capturar Shen Xiao vivo. Enquanto Lin foca nessa descoberta, Su Hui observa, questionando se transformar pessoas em monstros é o caminho para a evolução. Lin descarta as preocupações morais dela, dizendo que a ética é um luxo e que esse sacrifício garante a sobrevivência de outros. Impaciente, o professor aperta um botão no painel, provocando um surto no corpo de Jiang Chang que o faz rugir e saltar na noite. Sob a luz da lua cheia, o mutante salta entre prédios altos até pousar em um pátio para rastrear o alvo. Nosso protagonista não é pego de surpresa. Ele se encosta em uma árvore enquanto o monstro chega. Em vez de mostrar medo, nosso herói zomba da aparência da criatura, perguntando se deve chamá-lo de Totó. Esse desrespeito aciona uma notificação de 1000 pontos de fúria. Ele percebe que, como as emoções da fera são intensas, a eficiência da colheita aumentou em 30%. Para não danificar o esconderijo ou acordar vizinhos, ele atrai o monstro para uma garagem subterrânea isolada. Assim que chegam ao nível B2, a batalha começa. Shen Xiao ataca para testar seu rasgo espacial, mas o arco de energia ricocheteia no braço de Jiang Chang. A mutação tornou a pele grossa, deixando a fera ilesa. Percebendo que precisa provocar mais o alvo, ele continua a zombar, chamando de idiota e dizendo que o professor não tem gosto. Ele até oferece, em tom de deboche, apresentar o mutante a um estilista. Esses insultos enfurecem o monstro, gerando 2000 pontos de fúria e fazendo a mutação sair do controle. Nosso protagonista observa enquanto as costas da criatura se deformam. Espinhos ósseos brotam de seus ombros e coluna em uma transformação de estágio 2. Antes que ele possa ajustar sua estratégia, o monstro avança, atingindo-o no tronco e lançando-o pela garagem.
Ao parar, Shen Shao percebe que foi perfurado pelos espinhos ósseos, ficando sangrando no chão. No laboratório, Lin está em êxtase. Ele ordena que Su Hui registre os dados enquanto testemunha essa evolução espontânea. Enquanto o cientista comemora, sua assistente observa com horror. Na garagem, a situação fica crítica quando o monstro ruge para o nosso herói, que cai de joelhos. O confronto na garagem atinge o ápice enquanto Jiang Chang mutante foca em seu alvo. Sem sua humanidade, o mutante se torna um borrão de energia e colide com Chen Xiao. O impacto é devastador, lançando nosso garoto pelo concreto. Ferido no peito, nosso herói permanece focado. O sistema avisa que seu rasgo espacial está em 87%, enquanto a energia do monstro sobe. Em vez de recuar, nosso protagonista aposta tudo em sua estratégia. Ele se levanta e limpa o sangue do lábio, escolhendo a guerra psicológica para diminuir a diferença. Ele pergunta com deboche se os ossos extras tornaram a fera um porco-espinho, lembrando ao ex-valentão que ele tinha mais coragem como criminoso de rua. Enquanto Chen o chama de cão, agindo sob o comando do professor Lin, o sistema colhe uma onda impressionante de pontos de raiva e humilhação. No laboratório, o cientista observa a transmissão, notando que a densidade óssea da criatura aumentou mais 5% devido à carga emocional. O professor incentiva o mutante a ultrapassar seus limites, desencadeando uma evolução de estágio 2. Jing Chang libera uma onda de choque de energia e dispara uma rajada de espinhos de osso. Nosso protagonista permanece calmo enquanto os projéteis se cravam nas paredes. Ao provocar intencionalmente esse surto, Qin Chao eleva a contagem de emoções negativas ao limite de 30.000. Este marco permite que ele ative uma evolução de escala imediata, fenda espacial, aniquilação, energia azul surge enquanto correntes etéreas aparecem ao redor dele. Nosso herói aponta o dedo para a fera, que avança enquanto um vácuo se forma na ponta do seu dedo. A explosão resultante apaga uma parte da existência do alvo. Jiang Sheng entra em choque quando seu braço esquerdo e parte do seu tronco desaparecem no vácuo negro. Enquanto o mutante desaba, nosso garoto olha para baixo com diferença. Para enviar uma mensagem ao arquiteto deste caos, ele arranca a coleira com câmera do pescoço do mutante. Ele encara a lente, sugerindo que a cobaia foi insuficiente e desafiando o doutor a enviar um lutador de verdade na próxima vez. A tela falha em estática, mas o professor reage com risadas, obcecado em capturar tal espécime. De volta à garagem, nosso herói se prepara para quitar a dívida final. Ele coloca a mão na cabeça da criatura destruída e oferece uma misericórdia final enquanto a luz deixa os olhos do mutante. A paz dura pouco, pois o som de palmas ecoa pela garagem e um homem de terno azul petróleo sai das sombras. Qin Chao avista um homem loiro chamado Chen Xixing saindo das sombras. O estranho limpa a boca com um lenço enquanto comenta sobre o fedor pungente da morte. Nosso herói o observa com desconfiança enquanto o homem sugere que esta era de desespero é um tempo para deuses surgirem. Essa conversa enigmática força nosso garoto a se preparar para outra luta, com energia espacial branca girando entre seus dedos. O homem de terno permanece imperturbável, aparentemente impressionado com o poder destrutivo exibido. Ele esclarece que Xin Chao claramente não é um dos produtos defeituosos criados pelo professor Lin Guandong. Mencionar o professor ativa a guarda do nosso protagonista, e ele exige saber se os dois são cúmplices. Shen Xixin afirma ser o oposto, um protetor tentando impedir novas tragédias. Ele revela que foi o remetente anônimo que avisou nosso herói sobre o doutor anteriormente. Quando Xin Chao pergunta como um estranho conseguiu seu número privado, o homem ergue um cartão preto com uma hélice de DNA e um navio. Ele se apresenta como representante da ARC, uma organização poderosa com uma extensa rede de inteligência. Ele explica que, nesta era, os despertados aparecem muito mais cedo do que no passado. Ele contrasta os métodos da ARC com os experimentos de Lin Gandong, alegando que seu grupo oferece uma evolução real que preserva a sanidade. Ele pinta o quadro de um grupo de elite destinado a sobreviver à agitação que virá, oferecendo ao nosso garoto um caminho para transcender a mortalidade. Nosso protagonista não se comove com o discurso. Para ele, esse caminho para a divindade soa como delírio de um fanático. Antes que o homem possa terminar, nosso herói se move de repente. De repente, um corte de energia roxa corta o ar, fatiando o cartão de visitas da ARC da mão do homem. Chen afirma debochadamente que sua mão escorregou antes de virar as costas. Ele rejeita qualquer um que tente ditar sua vida, sejam cientistas ou elites hipócritas. Nosso garoto rejeita a oferta de cara, deixando claro que trabalha sozinho e não tem interesse em facções. Essa rejeição direta transforma a reação de Shen Xixi em intriga. Ao sumir num portal, o homem deixa um aviso final de que um lobo solitário não dura muito no mundo em ruínas, lembrando ao herói que as portas da arca seguem abertas. Assim que o homem se vai, nosso protagonista checa sua interface de sistema.
Ele vê que, apesar da pose do homem, ele ainda gerou muitos pontos de emoção negativa, incluindo desdém e cautela. Essa colheita alimenta sua confiança. Ele pretende quebrar qualquer limite de sua força. Com a saída do representante, a expressão de Xin Shao fica séria. Há uma grande ponta solta para resolver, e finalmente é hora de ir ao laboratório acertar as contas com o Linguodong. Nosso herói chega a um prédio industrial desgastado, com janelas cobertas por jornais velhos para esconder segredos sombrios. Como precisa entrar, o protagonista estala os dedos para invocar faíscas de energia espacial. Isso cria uma fenda roxa irregular, permitindo que ele ignore as portas de metal e surja direto na estrutura. Lá dentro, o protagonista se vê em um laboratório escuro. A sala está cheia de tanques de incubação borbulhantes com mutações pálidas que parecem fetos. Enquanto caminha pelo corredor, ele para inspecionar uma cobaia enegrecida e murcha. Ver esses horrores biológicos o enche de desprezo ao perceber a real extensão da visão científica distorcida do professor Lin Godong. A cena é tão doentia que Shen Shao decide que toda a instalação precisa ser queimada até o chão. De repente, o professor Lin surge das sombras, revelando que esperava Chen Shao por crer que um espécime perfeito jamais seria feliz com uma vida comum. Embora Jiang Qiang não tenha detido nosso herói, o professor vê a derrota como um sucesso, pois abriu caminho para este encontro. Ele então tem a audácia de perguntar se o jovem mago está pronto para se sacrificar pela evolução humana. Nosso herói responde com um olhar de puro ódio, chamando o homem de nojento. Isso faz o professor entrar num surto maníaco, zombando de seus rivais e chamando-os de hipócritas. Ele argumenta que cada grande salto no progresso humano exige atravessar rios de sangue. Ele vê o poder do protagonista como um tesouro divino que não deve ser desperdiçado com pessoas normais. Xin Shao não se impressiona nem um pouco com o discurso e começa a cutucar o ouvido com o dedo mindinho. Ele explica friamente que não dá a mínima para o progresso humano. A paciência do protagonista chegou ao limite. Ele não liga para os experimentos, mas está furioso porque os planos do professor arruinaram sua paz e sossego. Assim, nosso garoto levanta a mão e forma uma orbe espacial giratória, pretendendo apagar o cientista da existência. No entanto, o professor Lin continua calmo e puxa um controle remoto. Ele aponta com deboche que o herói deve estar sem fôlego após a luta anterior e sugere que ele se renda para evitar mais dor. Quando Shen Shao recusa desafiadoramente, o professor aperta o botão no controle. Isso causa uma explosão que estilhaça os tanques de vidro, chovendo líquido e destroços por toda parte. Dos escombros, surgem 3 humanoides mutantes musculosos com presas e protuberâncias ósseas. Esses monstros avançam sobre o nosso herói de todos os lados, forçando-o a se defender. Ele libera uma poderosa energia espacial, tentáculos e uma fenda enorme que corta o torso do primeiro monstro, espalhando sangue pelo chão. Enquanto a luta continua, o professor fica ao fundo, gritando com alegria maníaca, pedindo para o herói ficar para que ele possa ser tornado ainda mais forte. Chen Shao apenas sorri com a ideia de que essas aberrações irracionais poderiam detê-lo. Mesmo que sua resistência esteja diminuindo e ele saiba que precisa acabar com isso logo, ele salta para frente em um movimento súbito. Ele executa um corte giratório de alta velocidade que rasga os monstros e o maquinário ao redor. Respirando pesadamente, o protagonista pousa agachado e se levanta lentamente entre os corpos das criaturas caídas. Ele caminha em direção ao professor Trêmulo, zombando dele por achar que 3 monstros seriam suficientes para mantê-lo ali. Ele diz ao cientista que sua longa vida foi um desperdício e se prepara para acabar com ela. O professor Lin cai de joelhos, tossindo sangue, mas consegue dar uma última risada arrepiante. Ele revela que não importa se morrer, já que já transmitiu os dados de seu soro de mutação. Segundo ele, as sementes do caos foram plantadas e o mundo está prestes a se tornar muito mais perigoso. Enquanto o cientista morre, Su Hui interrompe, avisando ao herói que ele está ferido demais para sequer chegar em casa. Desconfiado, Chen Shao pergunta se ela é assistente do professor. Su Hui se aproxima, segurando uma maleta médica. Ela afirma que não quer fazer mal e oferece a ele um pequeno frasco azul. Esse soro de recuperação serve para estabilizar seus ferimentos e parar o sangramento. Como a instalação pertencia ao falecido professor Lin, Chen Shao continua profundamente desconfiado e questiona por que ela apareceria convenientemente com uma cura logo após seu mentor cair morto. Su Hui entende sua dúvida, mas explica que há algo mais no prédio que ele precisa, levando o jovem mago a segui-la mais para dentro da estrutura. Ela o leva a um enorme depósito escondido, repleto de caixas de água e suprimentos médicos. Su Hui revela que o professor estava acumulando esses itens essenciais, pois estava secretamente apavorado com a onda de calor crescente, apesar de suas declarações públicas de altruísmo científico.
Como ela planeja deixar a instalação para sempre para buscar uma cura real em uma estação de pesquisa no norte, ela oferece tudo ao protagonista como uma forma de se desculpar pelos terríveis experimentos humanos do professor. Nosso herói a observa desaparecer em um corredor iluminado e, embora respeite sua determinação, ele está muito mais interessado no estoque que ela deixou para trás. Como o inventário está cheio de antibióticos valiosos e pastilhas de purificação de água, Shen Xiao usa sua energia espacial para abrir um portal e pegar cada item para si. Assim que a sala é esvaziada, ele decide que não há razão para deixar as evidências do crime de Lin de pé, então ele provoca uma explosão massiva que destrói todo o prédio industrial. De volta ao seu esconderijo, o protagonista verifica seu termostato e percebe que a temperatura externa subiu além de letais 58 graus. Esse calor extremo causou uma catástrofe global, derretendo o permafrost e prendendo o mundo em um ciclo de efeito estufa irreversível que está matando a população. Nosso garoto olha para o painel do seu sistema e descobre que lhe faltam os pontos de emoção negativa necessários para atualizar seu armazenamento espacial. Dado que ele precisa aumentar sua força para sobreviver ao clima que piora, ele entra em contato com um negociante do mercado negro chamado Mu Chang para organizar uma troca. Ele percebe que agora que a água se tornou uma moeda forte, ele pode usar seu estoque massivo para extrair taxas de emoção de sobreviventes desesperados. Mais tarde naquela noite, os dois se encontram em um beco isolado para fazer negócios. Quando um vizinho desesperado se aproxima para trocar mercadorias por água, nosso herói decide ser difícil de propósito. Mesmo que os itens do homem valham 2 garrafas, Shen Xiao oferece friamente apenas uma. Quando o vizinho fica visivelmente irritado, o protagonista vai além, forçando o homem a chamá-lo de santo só para fechar o negócio. Essa manipulação colhe com sucesso um surto de raiva e humilhação do homem, o que alimenta o poder do herói. Enquanto o protagonista volta, ele encontra o vovô Wang, que está saindo no calor para entregar água a uma vizinha em dificuldade chamada Tia Yun. Shen Xiao avisa o velho para priorizar sua própria sobrevivência em um mundo tão brutal, mas o avô bondoso insiste em ajudar uma criança sofrendo. Infelizmente, essa gentileza é desperdiçada. Assim que o vovô Wang sai, a tia Yun revela sua verdadeira natureza gananciosa, zombando do velho por trazer uma quantia tão pequena. Em vez de usar água para uma criança, ela leva a garrafa para um prédio escuro e decrépito e a entrega a um homem de jaleco chamado Senhor Shao, referindo-se à água como um tributo diário. Mais tarde, Mu Chang para no beco escuro à noite e encara seu smartphone com preocupações profundas. E algo parece errado. Quando ele checa a tela, vê uma série de negócios cancelados de seus contatos. Nosso herói está sentado no chão ali perto e percebe que este é o terceiro cancelamento seguido. O Tang se vira para ele e explica que não é apenas coincidência, pois parece que seus parceiros de negócios estão sendo visados. Um barulho repentino ecoa pelo beco enquanto um grupo de homens em roupas casuais aparece. O líder deles aponta agressivamente para o protagonista, identificando-o. Shen Xiao levanta os olhos da garrafa de água com um olhar calmo, totalmente imperturbável pelos invasores. Ele pergunta se estão procurando por ele, o que faz o grupo se aproximar. O capanga líder grita que o jovem não deveria estar vendendo água em particular, enquanto seu companheiro se aproxima do nosso garoto e o acusa de viciar as pessoas em água comercial vital. Eles afirmam que seus pecados são graves, mas nosso herói apenas sorri e pergunta se eles bebem seus próprios dejetos em vez disso. Esse insulto desencadeia um surto de humilhação dos capangas que alimenta o sistema dele. Um homem com cavanhaque dá um passo à frente e identifica o grupo como discípulos da seita da água pura. Ele afirma que a água acumulada pelas massas esgota a terra e que apenas a água purificada pelo líder deles, Lord Zhao Shen, pode evitar o pecado. Shen Xiao olha para ele com uma expressão confusa enquanto o homem do cavanhaque levanta os braços para o céu. O homem esbraveja que a onda de calor global é um castigo divino por saquear a terra e que apenas o Lord Zhao permite o perdão divino. Ele exige que nosso garoto entregue sua água como uma oferenda ou enfrente a perdição iminente. Nosso protagonista percebe que isso é apenas um bando de covardes sem fibra que caíram em uma seita. Os capangas reagem com choque, mas o homem do cavanhaque diz a Shen Xiao que ele acabará se ajoelhando em adoração assim que testemunhar os milagres do líder deles. O Tang observa os malucos religiosos com um olhar de puro nojo a provocá-los. Nosso herói abre sua garrafa e começa a beber, deixando a água derramar no chão de propósito. Ele zomba de suas alegações da ira divina, o que faz os cultistas explodirem de raiva e ficarem sem palavras. Shen Xiao decide transformar a situação em um jogo, oferecendo um balde de água para o primeiro que amaldiçoar Zhao Shen. Embora o homem-bode grite sobre blasfêmia, os capangas atrás dele hesitam, pois estão desesperados por um gole. Quando nosso herói confirma que sua palavra é lei, a tensão se rompe.
Um dos capangas grita um insulto ao seu líder, fazendo o homem-bode se voltar contra seus próprios homens em pânico. O caos total explode enquanto os capangas começam a brigar entre si para garantir a água prometida. Shen Shao e Mutang assistem à luta com expressões de tédio até que os capangas finalmente recuam para a escuridão. Mutang fica aliviado por eles não terem atacado nosso herói, mas Shen sabe que não é tão simples assim. Ele entende que, se eles continuarem interferindo em seus negócios, ele terá que arrancá-los pela raiz. A cena muda para uma rua da cidade repleta de cartazes da seita, alegando que o dia do juízo final está próximo. Nosso garoto chega a uma catedral gótica sombria sob uma lua gigante, agora que sabe que usar violência causaria uma reação pública. Ele quer manter uma boa reputação para poder continuar acolhendo emoções negativas do público. Ele espia por uma janela gótica quebrada para observar o interior e descobrir quem Zhao Chen realmente é. Dentro da catedral, Zhao está sentado em um trono ornamentado. Uma mulher inconsciente jaz no tapete aos seus pés. Shao Shen diz aos cultistas que observam para olharem de perto enquanto ele despeja lentamente uma garrafa de água sobre a cabeça e o peito da mulher. Quando a água atinge seu rosto, ela recupera o fôlego e acorda. Os cultistas nos bancos vibram e choram de gratidão, acreditando que algumas gotas de água curaram sua insolação. Enquanto eles juram lealdade eterna, Shen Shao observa da janela com um olhar suspeito. Ele se pergunta se a mulher é apenas uma atriz paga ou se Zhao Chen é realmente um colega desperto com poderes especiais. Dentro da catedral, a mulher que aparentemente fora curada da insolação se ajoelha diante do altar em um estado de desespero emocional. Ela implora para servir ao Lord Zhao Chen como forma de retribuir por salvar sua vida, mas o líder da seita mantém uma postura sagrada e distante. Ele garante que os deuses reconhecem cada oferenda feita, enquanto alerta a multidão que a atual onda de calor global é, na verdade, um abate divino para punir os gananciosos. Segundo ele, a sobrevivência é reservada apenas para aqueles que depositam fé absoluta em sua liderança. Ele então instrui os homens reunidos a entregarem seus suprimentos de água impura, prometendo que os purificará em nome dos deuses. Nosso protagonista está no fundo dessa multidão, onde é imediatamente avistado pelos mesmos capangas que humilhou no beco. Eles reagem com hostilidade, gritando que um herético como ele não tem o direito de entrar em seu espaço sagrado. No entanto, Shen Shao muda de tática rapidamente e faz uma encenação dramática de arrependimento. Ele junta as palmas das mãos e grita que estava cego para a verdade, alegando que o calor crescente e a escassez de água finalmente o aterrorizaram à submissão. Para convencer na atuação, nosso garoto cai de joelhos e se curva diante de Shao Chen, implorando por salvação e oferecendo todos os seus bens supostamente impuros. Quando o jovem mago olha para cima, ele revela um estoque enorme de galões de água azuis empilhados atrás dele. A cena deixa os cultistas em estado de choque absoluto devido ao enorme volume do recurso. Shao Chen observa o protagonista através de seus óculos, reconhecendo seus pecados graves, mas decidindo fazer o papel do pastor misericordioso. Ele diz ao jovem que os deuses estão dispostos a dar outra chance a um cordeiro perdido, já que ele está começando vida nova. Enquanto ele permanece em uma posição submissa de joelhos, nosso herói está na verdade observando o golpe com cálculo frio. Ele percebe que Zhao Shen está simplesmente confiscando a água de todos e devolvendo apenas o mínimo para mantê-los dependentes, e duvida que muitos desses seguidores sobrevivam ao mês. A cena é subitamente interrompida por um homem que chega correndo para dizer a Tia Yun que sua neta desmaiou devido a uma insolação. Tia Yun está confusa, pois estava dando à criança a água benta da seita, mas Shen Shao a reconhece das sombras. Ele percebe que a mulher mentiu anteriormente para o vovô Wang sobre a criança estar doente apenas para roubar sua água. Agora, enfrentando uma crise real, Tia Yun se joga aos pés do líder e oferece o dobro do tributo para salvar a menina. Zhao Tin responde com total indiferença, explicando friamente que os deuses não são babás. Ele diz a ela que se a água não funcionou, é simplesmente porque ela não é devota o suficiente. Ele ignora o desespero dela e anuncia a toda a congregação que realizará um verdadeiro milagre ao meio-dia do dia seguinte. Enquanto o líder se afasta, o homem de cavanhaque se aproxima do nosso herói e lhe entrega uma abraçadeira branca com o logotipo da seita. Ele diz ao protagonista para usá-la como símbolo de sua nova filiação e o avisa para nunca esquecer o peso de seus pecados passados. Shen Chao prende a abraçadeira em seu braço com um olhar submisso, mas assim que ele se vira, seu rosto muda para um sorriso de deboche. Ele sabe que essas pessoas são tolas, já que ele já escondeu rastreadores nos galões de água que entregou. Seguindo a trilha, nosso garoto navega por um corredor escuro dentro da instalação e usa sua energia espacial para contornar uma porta trancada. Lá dentro, ele encontra um depósito secreto repleto de comida premium e bebidas caras, confirmando que a água benta era apenas uma fachada para Zhao Chen acumular luxos.
Enquanto se esconde entre as prateleiras, nosso herói observa o líder entrar com a mulher de cabelos castanhos da cerimônia anterior. A mulher parece pálida e exausta, mas em vez de mostrar compaixão, Xiao Shen esbofeteia violentamente no rosto. Ele a repreende por parecer doente, exigindo que ela desempenhe melhor seu papel para que o público continue acreditando em seus milagres. A mulher cai no chão e tenta explicar que usar sua habilidade drena demais sua resistência, mas Zhao Qian a descarta como lixo inútil. Observando isso das sombras, o jovem mago percebe que a mulher é a pessoa que realmente tem poderes sobrenaturais, não o líder. Essa descoberta faz um sorriso sombrio se espalhar pelo rosto do protagonista, agora que ele está começando a formar um novo plano para explorar a situação. Como a neta da tia Yunta sofrendo de insolação, Shen Zhao se infiltra em um prédio de apartamento sob o manto de uma noite de neblina. Nosso herói entra no quarto da menina, ficando de pé sobre ela enquanto ela dorme. Para garantir sua recuperação, o jovem joga garrafas de água em sua cama. Essa intrusão repentina faz com que a garota acorde em estado de terror, perguntando quem ele é. Nosso garoto não se apresenta diretamente, em vez disso, agacha-se perto da janela e diz friamente para ela beber água e sobreviver à noite se quiser respostas. No dia seguinte, ao meio-dia, uma multidão se reúne na praça ensolarada em frente à catedral para o milagre prometido. Xiao Shen senta-se em um palco usando uma aura solar ardente para convencer os cultistas de que sua divindade o protege do calor de 58 graus. Essa exibição engana com sucesso seguidores como a Tia Yun, que observa com lágrimas de admiração. No entanto, nosso protagonista está na multidão com uma expressão cínica, pois já percebeu o golpe. Ele percebe que o líder do culto está apenas explorando a habilidade da jovem despertada atrás dele, enquanto a garota usa sua energia para manter a ilusão de resistência ao calor. Chen Shao decide testar uma teoria. Ele foca seu poder espacial imaginando se sua energia pode cortar fisicamente a conexão da habilidade dela. Devido a essa interferência espacial, a garota de repente se vê incapaz de projetar seu poder em Zhao Chen. Isso faz o líder do culto entrar em pânico quando o calor real do sol começa a cozinhá-lo, fazendo ranger os dentes e exigir saber o que está acontecendo. A garota olha em volta com pavor, percebendo que alguém nas sombras está bloqueando seu alcance. Apesar de sua luta interna, um desesperado Zhao Shen sussurra para ela se aproximar e manter o milagre a qualquer custo. Nosso garoto observa isso da multidão e faz contato visual com ela, exibindo um sorriso cúmplice. A garota hesita, pois sabe que seus próprios limites físicos a impediriam de sobreviver por muito tempo sob a luz solar direta da praça. Nesse momento, a garota se lembra de uma visão aterrorizante de olhos vermelhos e de um bilhete deixado por Shen Shao, que explicava sua intenção de matar o líder e tomar o território. Percebendo que tem a chance de mudar de lado, sua expressão endurece com determinação. Ela ignora os gritos e insultos de Zhao Shen, dando as costas ao palco para caminhar em direção ao nosso herói. Assim que ela o alcança, envolve os braços em sua cintura para sinalizar sua nova lealdade. Nosso protagonista se diverte com a rapidez com que ela mudou de atitude, mas a garota revela imediatamente a verdadeira natureza de seu poder. Ela explica que sua habilidade se chama dissipação forçada de calor, que normalmente move o calor interno do corpo para a superfície. Estranhamente, a situação toma um rumo perigoso para a jovem maga. A garota revela uma aplicação muito mais letal de seu dom que atinge apenas a cabeça e o coração. Ao extrair instantaneamente o calor dessas áreas vitais, ela pode causar uma queda repentina no suprimento de sangue para o cérebro. Como ela o está tocando no momento, ela ativa esse efeito em nosso garoto. Essa mudança fisiológica forçada faz a visão de Shen Zhao embaçar e sua cabeça girar, enquanto os olhos da garota brilham com uma intensidade vermelha sinistra. Nosso herói percebe tarde demais que foi pego de surpresa por um contra-ataque poderoso e inesperado. A história dá um breve passo atrás no passado para revelar as origens trágicas da jovem despertada Lin Jing. Em um beco ensolarado, a mulher de cabelos castanhos é mostrada chorando enquanto tenta desesperadamente manter vivo um gato moribundo. Esse momento de luto é interrompido por um homem gritando de uma varanda, exigindo que ela volte para ele. A memória então muda para um cenário mais sombrio, onde esse mesmo homem a ataca violentamente, arrastando-a pelos cabelos enquanto reclama do fardo de criá-la. Ele revela sua verdadeira natureza predatória ao exigir que ela se venda a estranhos apenas para trazer água para ele. Enquanto Lin Jing luta em suas mãos, a porta do apartamento se abre para revelar Zhao Chen e 2 de seus capangas. Xiao Qian observa o abuso com um olhar de frio desgosto antes de seus homens atingirem o agressor, deixando-o sangrando contra a parede, em vez de agir por pura bondade. No entanto, o líder do culto revela seu motivo oculto. Ele diz à garota trêmula que a viu realizar um milagre ao trazer o gato morto de volta à vida.
Ele exibe um sorriso caloroso, alegando que o poder dela é um presente dos deuses, e convidando-a a se juntar a ele para salvar mais almas. Voltando ao presente na praça, a situação tornou-se terrível para o nosso herói. Dois cultistas forçaram Shen Zhao a se ajoelhar, zombando dele por seu desrespeito percebido em relação ao líder deles. Essa submissão temporária dura pouco, pois os olhos do jovem mago se estreitam com intenção letal. E uma explosão repentina de movimento, nosso garoto invoca um arco serrilhado de energia espacial que corta o ar. O golpe é tão preciso e poderoso que faz o sangue espirrar pela cena, derrubando instantaneamente o bandido que o segurava. Enquanto o protagonista se levanta, a multidão de vizinhos e cultistas ao redor recua em horror absoluto, chamando de demônio. Nosso herói permanece totalmente imperturbável pelo medo deles e olha para o acuado de Yao Chen com um olhar de puro desprezo. Ele explica aos espectadores aterrorizados que esses chamados homens santos não passavam de criminosos comuns muito antes do mundo acabar, especialistas em incêndio criminoso e extorsão. Ele diz aos vizinhos que a fé cega deles em uma escória tão óbvia os torna um caso perdido neste momento. Nesse momento, Mu Chang chega e entrega ao protagonista uma pilha grossa de informações, confirmando o histórico criminal do grupo. Essa revelação causa um alvoroço na multidão, particularmente para Tia Yun. Ela fica atônita ao ver sua neta Ling correndo em sua direção com saúde perfeita. Tia Yun inicialmente tenta acreditar Zhao Shen por essa recuperação, alegando que suas orações salvaram a criança e instando a multidão a derrubar o demônio Shen Shao. No entanto, a jovem olha para sua avó e para os vizinhos com total descrença, questionando se eles perderam o juízo. A Ling dá um passo à frente para defender nosso protagonista, apontando diretamente para ele e revelando a verdade. Ela explica que o cultista que eles adoram não fez nada por ela. Em vez disso, foi o irmão mais velho diante deles que a visitou secretamente na noite anterior. Um flashback confirma que nosso garoto sentou no parapeito da janela dela e lhe deu uma bebida eletrolítica que estabilizou sua condição. A Ling grita com a multidão, deixando claro que ela teria morrido se tivesse confiado em suas superstições em vez da ajuda real dele. A tensão atinge um ponto de ruptura quando Lin Jing desmaia de repente na calçada. Como ela não está mais fornecendo proteção, Zhao Xin surta e entra em uma fúria maníaca. Ele saca uma pistola e aponta para a garota caída e para o nosso herói, chamando-os de lixo inútil. Ele dispara um tiro, mas a bala nunca atinge o alvo. Pro choque do líder do culto, Shen Shao pega o projétil em um disco giratório de energia espacial. Nosso protagonista examina a bala presa com uma expressão entediada, notando casualmente que ela pode valer algo mais tarde. Percebendo que sua arma é inútil, Zhao Shen revela seu último trunfo. Ele puxa uma seringa azul e se injeta um soro, que nosso herói reconhece imediatamente como o trabalho distorcido do professor Lin. Por causa da droga, o líder do culto passa por uma transformação horrível, seu corpo inchando em um gigante enorme e musculoso. Ele avança contra o jovem mago com uma velocidade incrível, rindo de seu novo reforço imunológico. A luta se torna física quando o Zhao Shen mutante agarra nosso garoto em um poderoso abraço de urso. Em um movimento suicida desesperado, o gigante pula da varanda alta, pretendendo arrastar o protagonista para a praça de pedra com ele. Enquanto despencam, Zhao Chen grita sobre seu passado amargo, revelando que já foi um estudante esforçado cuja pesquisa foi roubada por elites acadêmicas. Ele vê a catástrofe global como a única coisa que nivelou o jogo para ele e culpa nosso herói por arruinar seu novo poder. Nosso protagonista permanece inteiramente calmo, apesar da queda em alta velocidade, dizendo ao homem que ele é simplesmente barulhento demais. Bem quando estão prestes a atingir o chão, surge um aviso do sistema, sinalizando que nosso herói desbloqueou uma nova habilidade chamada salto espacial. Seu corpo oscila e desaparece no ar, deixando os braços de Zhao Chen vazios. O líder mutante da seita cai na fonte da praça com um impacto letal, criando um respingo de sangue. Parado em segurança por perto, Shen Shao olha para os restos de seu inimigo, notando que o único erro real do homem foi cruzar seu caminho. A praça cai em um silêncio sufocante após o fim violento de Zhao Chen. Shen Shao permanece frio e indiferente, seu poder espacial causando tanto terror nos cultistas sobreviventes que o denunciam como um praticante de bruxaria sombria. Ignorando seus gritos frenéticos, ele se concentra apenas na inconsciente Lin Jing. Uma avaliação rápida revela que ela está fisicamente ilesa. Ela simplesmente desmaiou pelo choque da batalha e pela exaustão total de suas habilidades. Para ajudá-la, o jovem mago abre um portal giratório e alcança o vazio para pegar uma garrafa de água. Esse ato de misericórdia desencadeia uma onda de fúria dos membros restantes da seita, especialmente da tia Yun. Ela aponta para a garota caída com o rosto retorcido de dor, gritando que Lin Jing é um monstro miserável que deve ter enfeitiçado o líder deles até seu fim trágico.
Quando a multidão tenta bloquear seu caminho, o protagonista reage com olhos vermelhos letais enquanto dá um aviso final para que todos saiam de seu caminho. Infelizmente, o cultista mais velho se recusa a recuar. Ele tenta reunir seus seguidores para cercar nosso herói, exigindo que purifiquem a alma do jovem com hinos de louvor. Os cultistas dão as mãos para formar um círculo fanático, entoando e cantando com intensa devoção ao seu Deus caído. Shen Chao acha irritante essa demonstração de adoração irracional. Para acabar com a bobagem, ele libera uma enorme onda de choque espacial que explode violentamente os cultistas para trás, deixando a área respingada de sangue. Assim que a área é limpa, nosso protagonista se agacha ao lado de uma Linding recém-despertada. Ele entrega água a ela e diz categoricamente que ela precisa beber se quiser sobreviver ao seu estado atual de fraqueza. Atordoada pela destruição, a garota pergunta sobre o paradeiro de Zhao Shen, apenas para Shen Shao informá-la secamente que o homem está morto. Ele até oferece a ela a chance de ver o corpo uma última vez, embora a realidade da situação seja interrompida por Eiling, que vem correndo em direção à praça gritando por sua avó. A tia Yon, no entanto, atingiu um ponto de ruptura mental total, porque ela percebe que sua fé foi construída sobre uma mentira e que não há deuses vindo para salvá-la. Ela sente que não tem mais nada em que confiar. Em um estado de desespero absoluto, ela escolhe acabar com sua vida pulando de uma varanda. Embora Aileen esteja arrasada com a cena, a jovem mostra uma quantidade surpreendente de determinação. Enquanto abraça nosso herói, ela explica que se recusa a ser como sua avó, que desistiu da vida e de sua própria família por causa de crenças ignorantes. Aileen declara sua intenção de sobreviver à onda de calor, não importa o que aconteça. Mais tarde naquela noite, no refúgio de luxo, Linding reflete sobre sua história complicada com o líder da seita. Ela admite que uma vez viu Zhao Tin como um salvador, mas acabou percebendo que ele estava apenas explorando seus poderes por uma mistura de terror e ciúme. O protagonista aponta que o homem era um fracasso patético que nunca conseguiu entrar nos círculos de elite antes do apocalipse e falhou em se tornar um despertado depois dele, deixando-o morrer cheio de ressentimento. Embora Lin Jing se sinta culpada por se tornar cúmplice de seus crimes, ela é genuinamente grata ao jovem mago por sua liberdade. Aileen adiciona um tom mais leve ao clima sombrio ao questionar por que o cultista atiraria em alguém tão bonita quanto Lin Jing, levando a garota a se perguntar se os boatos eram verdadeiros e o líder na verdade não se interessava por mulheres. Agora que o culto foi desmantelado, Shen Shao foca na sobrevivência a longo prazo. Ele observa os sobreviventes reunidos na praça, calculando seu próximo passo. Embora tenha poder para pegar todo o estoque de água para si, ele decide que controlar o distrito é mais vantajoso. Ele fala à multidão com autoridade, prometendo dividir a água se seguirem suas ordens rígidas. Enquanto seu sócio Mu Chang observa com suspeita, nosso garoto sorri, já executando um plano para ampliar sua influência. O protagonista começa a formalizar seu poder isolando o prédio com avisos oficiais. No escritório, ele força a gerência a transferir toda a estrutura por um acordo de cessão em troca de água. Mu Chang se choca com a escala da jogada, mas Tian Jiao não demonstra nenhum arrependimento. Ele explica que ter apenas um andar não é mais suficiente para suas necessidades. Em vez disso, ele pretende transformar o prédio todo em uma enorme e impenetrável fortaleza do juízo final. Em sua vida passada, Shen Zhao viu o mundo ruir com o calor chegando a 56 graus e a superfície a 78. Como ele lembra do horror de ver prédios desabarem sob estresse térmico, ele sabe bem como a situação atual é precária. Ele entende que, embora esteja ruim, a segunda onda de calor será brutal, derretendo aço e derrubando prédios como pedras. Por isso, nosso herói tomou a iniciativa de garantir os contratos e documentos legais de todo o seu edifício. Por sorte, os moradores confiaram nele e aceitaram sair, permitindo que ele iniciasse as reformas para reforçar a estrutura. Na TV, uma âncora sugere que a onda de calor de 30 dias pode estar diminuindo, mas alerta que as temperaturas podem subir. Nosso protagonista sorri quando ela diz talvez, pois ele sabe com certeza que o pior ainda está por vir. Mesmo assim, com a queda temporária do calor, o povo de Luo City sai com cautela para respirar ar puro após tanto tempo. Nosso garoto vê que essa trégua é o momento ideal para a obra, mas antes precisa resolver umas pendências em seu refúgio. No apartamento, o jovem mago encontra Aileen lanchando no sofá e pergunta sem rodeios quando ela planeja ir embora. Em vez de se ofender, a menina lança um olhar travesso e pergunta se ele está tentando expulsá-la. Ela prova seu valor na hora, apontando para um mosquito e incinerando-o com um forte raio de eletricidade. Como os geradores gastam muito e painéis solares falham no calor,
ele percebe que ter uma bateria humana é uma grande vantagem. Assim, ele diz que ela pode ficar quanto quiser e a menina corre animada para ver a mudança de Lin Jing. O herói a segue, pensando em como o dom de Lin Jing de dissipar calor é precioso em um mundo que está literalmente cozinhando. Ele a convenceu a se mudar para o prédio justamente para poder utilizá-la e protegê-la melhor. Ao descer as escadas, a Ling percebe que esqueceu o presente de boas-vindas e volta correndo, deixando a porta de Lin Jing aberta. Quando ele abre a porta e entra, acaba flagrando-a bem no momento em que ela termina de tomar banho. Isso leva a um momento caótico de pânico e rostos vermelhos, onde ambos gritam de vergonha. Nosso herói tenta se defender perguntando por que a porta não estava trancada, mas Lin Jing aponta irritada que ele nem deu as chaves do novo lugar para ela ainda. Passado o choque inicial, o jovem mago fica no corredor sentindo-se bastante exasperado. Ele pergunta seriamente a Lin Jing se ela tem certeza de que não se arrependerá de morar com ele, questionando se ela teme que ele se torne um monstro como Jiao Chen. Encostada na porta por dentro, Lin Jing explica que, embora saiba que ele quer usar o poder dela, acredita que ele manterá sua integridade moral, mesmo buscando seus próprios interesses. Nosso garoto desdenha da ideia, notando que o futuro é imprevisível, mas aceita a presença dela mesmo assim. Instalados, o grupo vai para o armazém para começar o trabalho pesado. Lin Jing assume a redistribuição de água, tratando o trabalho exaustivo como uma redenção por seu passado na seita. Enquanto o salão é organizado, o protagonista e Lin Jing acabam se reunindo em volta de um tablet. Agora, com uma equipe unida, eles começam a planejar o próximo passo enquanto o mundo lá fora continua seu colapso lento e inevitável. Já é o 7º dia desde que o calor extremo deu uma trégua temporária e um prédio alto de apartamentos se ergue sobre um céu nublado. Na entrada, 2 homens agem como sentinelas para monitorar quem entra e sai. Essa segurança organizada reflete a nova ordem dentro da estrutura. Com a queda da temperatura, os moradores dos andares inferiores estabeleceram uma rotina confortável. No 2º andar, o vovô Wang rega suas plantas calmamente enquanto Lin Jing revisa documentos. Subindo para o 3º andar, Mu Chang e Liu Yu desfrutam do luxo raro de um ar-condicionado funcionando. Nosso protagonista até providenciou um espaço para ele no 4º andar, onde a jovem passa o tempo focada em seu videogame. Shen Shao está na varanda de um andar alto olhando para o pátio, mas sua mente está longe de estar relaxada. Embora tenha conseguido atualizar os circuitos internos durante o período frio, ele percebe que construir um sistema de defesa real para todo o complexo exige recursos muito além do que uma pessoa comum consegue encontrar. Como seus fundos são limitados, o jovem mago é forçado a considerar seu próximo passo. Seus pensamentos são interrompidos quando ele avista um grupo de bandidos de fora da cidade reunidos perto de um carro lá embaixo. O líder de cabelo azul ouviu rumores sobre o enorme suprimento de água no prédio e decide liderar uma invasão. Como o chefe arrogante vê a cidade de Luan como um prêmio pequeno, ele ordena que seus homens simplesmente destruam o lugar e peguem o que quiserem. Esse plano dá errado imediatamente. Pouco tempo depois, o pátio está repleto de bandidos inconscientes, enquanto o líder deles permanece de joelhos em derrota total. Nosso garoto ajusta calmamente o pulso, tendo usado esse confronto como uma forma de estabelecer dominância. Agora que muitos criminosos estão fugindo pelas fronteiras provinciais para escapar das mudanças climáticas, Shen Shao sabe que deve ser firme. Como resultado dessas demonstrações de poder, as gangues locais e itinerantes aprendem a manter distância de seu complexo, permitindo que o prédio permaneça estranhamente pacífico ao pôr do sol. Infelizmente, essa paz atrai o tipo errado de atenção. No centro de comando do governo provisório, um oficial militar com cicatrizes nota que, enquanto o resto da cidade de Loa cai no caos, um complexo residencial está suspeitosamente estável. Ele se lembra de que esta é a mesma área onde uma seita perigosa foi eliminada recentemente, o que o deixa inquieto. Embora seus subordinados argumentem que faltam recursos para lidar com pequenas disputas de gangues, o oficial segue seu instinto de que algo mais significativo está acontecendo. Ele analisa as imagens do circuito interno da catedral e fica chocado ao ver Shen Shao sumir do nada e reaparecer ileso em um telhado. Reconhecendo isso como uma anomalia sobrenatural, o oficial ordena imediatamente que uma equipe tática investigue o prédio. Sob o manto da noite, um esquadrão com trajes militares verdes se aproxima do complexo. Eles são profissionais e cautelosos, usando um scanner para detectar e desviar de uma armadilha elétrica antes que ela alerte os moradores. Eles chegam à porta de uma unidade e usam o dispositivo de descriptografia para burlar a fechadura eletrônica. Assim que a porta é arrombada, 3 soldados invadem um apartamento escuro com fuzis em punho, esperando um combatente perigoso. Em vez disso, encontram Eileen parada no meio da sala, esfregando os olhos.
A garotinha tá tão cansada que a princípio se pergunta se seus videogames estão causando alucinações. Os soldados ficam momentaneamente confusos com a presença de uma criança, mas o líder decide rendê-la de qualquer forma para garantir o local. Isso acaba se revelando um erro gigantesco. A expressão de Aileen escurece enquanto ela os repreende pela falta de educação e por invadirem uma residência particular. Como ela é uma desperta poderosa, arcos enormes de eletricidade começam a girar ao seu redor. Uma onda de energia explode do quarto andar, iluminando o exterior do prédio enquanto ela neutraliza os invasores. Enquanto observa os soldados inconscientes, ela sente um pouco de receio por atacar agentes do governo, mas logo percebe que as regras do velho mundo não valem mais. O barulho acaba atraindo nosso herói para fora do corredor. De pijama e irritado com a barulheira tarde da noite, o primeiro instinto de Shen Shao é perguntar a Aileen por que ela ainda não voltou para o seu andar. No entanto, sua irritação vira um choque genuíno ao ver o equipamento tático e o estado dos soldados. Enquanto Aileen sorri para ele e aponta que eles têm um problema sério em mãos, o jovem mago percebe que sua vida tranquila foi oficialmente comprometida pelos militares. Pois 30 minutos se passaram desde que o contato com a equipe tática foi perdido, e os militares cercaram completamente o prédio do nosso protagonista. O oficial no comando sobe em um tanque e usa um megafone para exigir que Shen Zhao entregue suas armas e devolva o pessoal capturado. Ele avisa que o não cumprimento resultará em intervenção militar imediata dentro do prédio. A confusão repentina acorda os moradores. Mutang se senta na cama e olha pela janela incrédulo, percebendo que 3 tanques estão estacionados bem no seu pátio. Em outro quarto, Lin Jing espia pelas cortinas com uma expressão de profunda preocupação, questionando por que os militares chegaram com tanta força. Até o vovô Wang olha para o corredor confuso. Para garantir a segurança de todos, Shen Shao envia uma mensagem geral pelos dispositivos, dizendo para ficarem nos quartos enquanto ele resolve a situação pessoalmente. Nosso herói sai do prédio sozinho para encarar a linha militar. Ele confronta os soldados e pede que expliquem por que sentiram necessidade de invadir sua casa no meio da noite. O oficial responde que os militares já analisaram as imagens do incidente na catedral e agora sabem a verdade sobre suas habilidades. Ele explica que superpoderes são um recurso incrivelmente raro na atual crise global e oferece um acordo ao rapaz. Se o jovem mago aceitasse um objeto de pesquisa, os militares estão dispostos a perdoar o conflito desta noite. No entanto, nosso protagonista percebe logo a intenção por trás dessa oferta. Ele percebe que o oficial só quer trancá-lo em um laboratório para experimentação e recusa o convite categoricamente. Quando o oficial deixa de lado a fachada educada e tenta forçá-lo a se submeter, Shen Shao informa ao homem que ele não se repete, sinalizando que as negociações acabaram. Como resultado desse desafio, o oficial levanta a mão e ordena que seus homens abram fogo. Os tanques lançam seus projéteis, mas o nosso garoto permanece completamente calmo. Ele expande uma barreira espacial esférica roxo escura ao redor de seu corpo, que detém os projéteis no ar. Os soldados que assistem de fora ficam paralisados de choque ao testemunharem seu armamento pesado se tornar inútil. Para mostrar a verdadeira escala de sua força, Shen Shao estende a mão para o céu e cria uma fenda espacial escura e giratória. Ele diz aos soldados que podem ter suas armas de volta antes que a fenda consuma um helicóptero e vários mísseis, causando uma explosão enorme que ilumina o céu noturno. O oficial é forçado a proteger o rosto da explosão e olha para cima atordoado, chocado com o nível de poder que o protagonista possui. Nosso herói surge como uma silhueta escura na aura roxa e avisa ao comandante que seu próximo ataque será direcionado às tropas. Percebendo que estão em desvantagem, o oficial finalmente cede. No entanto, ele faz um aviso sombrio baseado nos últimos relatórios meteorológicos, explicando que a recente onda de calor foi apenas o prelúdio de um evento muito mais devastador. Ele olha para o jovem mago com uma expressão desesperada e argumenta que a sobrevivência da humanidade pode depender de pessoas com o poder dele. Nosso herói permanece imperturbável diante desse apelo ao heroísmo. Ele explica que não é nenhum santo e não tem interesse em ser um salvador. Sua única preocupação é eliminar qualquer um que perturbe sua paz. Ele ressalta que o mundo está prestes a cair em total anarquia, o que significa que ele não teme mais a autoridade militar. Apesar de sua postura fria, ele oferece uma pequena abertura, sugerindo que pode ajudar se eles estiverem dispostos a fazer um acordo. O oficial está tão desesperado por ajuda que concorda com quase todos os termos. Consequentemente, Shen Shao revela seu verdadeiro objetivo. Ele exige que o oficial mobilize todos os recursos militares e de engenharia disponíveis para transformar todo o seu prédio em uma fortaleza impenetrável para o fim do mundo. No dia seguinte, uma formação de tanques militares e veículos blindados entra no pátio do complexo residencial para iniciar o trabalho prometido.
Um pesado caminhão militar verde equipado com antenas passa pelo prédio de apartamentos enquanto o projeto começa. O oficial militar com cicatriz está no pátio para falar com Shen Xiao e Li Yuyu, acompanhado por pessoal médico. Ele explica que a construção começa imediatamente, mas como algumas instalações envolvem tecnologia militar confidencial, eles vão pré-fabricar os módulos principais na base e levá-los ao local para a montagem final. Nosso protagonista olha para o oficial com seus característicos olhos vermelhos e dá o sinal verde sem hesitar. Quando o oficial pergunta curiosamente sobre a identidade de Li Yuyu, Shen Shao descarta a pergunta, rotulando-a como uma moradora que está apenas agindo como sua secretária por hoje. Com isso resolvido, o oficial militar aponta para o prédio e declara oficialmente o início do projeto de modernização da fortaleza. O trabalho começa enquanto engenheiros consultam plantas detalhadas e guindastes começam a erguer enormes painéis solares de alta tecnologia em direção ao telhado. O oficial explica com entusiasmo intenso que esses painéis específicos são 10 vezes mais duráveis que a configuração original e oferecem o triplo de armazenamento de energia e eficiência de conversão térmica dos modelos padrão. Nosso garoto ouve atentamente e instrui Li Yuyu a anotar essas especificações em sua prancheta. As melhorias continuam com a instalação de um gerador reserva de nível militar. O oficial destaca que esse sistema industrial pode manter todo o prédio energizado, mesmo em longos períodos de tempo nublado. Enquanto os trabalhadores usam furadeiras pesadas que soltam faíscas, o oficial destaca o terceiro item da lista: paredes externas reforçadas com blindagem composta. Ele sorri com empolgação ao descrever o material como a prova de balas, de fogo e isolado termicamente, alegando ser forte o suficiente para fazer até um monstro tremer. Enquanto o oficial ri histericamente da escala da defesa, Shen Shao e Li Yuyu o observam com expressões neutras, e a secretária se pergunta por que o soldado está mais animado com a fortaleza do que eles. A equipe militar então fixa portas de metal reforçadas e instala sistemas à prova de explosão para controlar o acesso à estrutura. Nos tetos, eles montam câmeras de segurança de alta tecnologia com software de reconhecimento automático de alvos e finalizam o exterior com um módulo de comunicação via satélite independente. No telhado, uma grande antena parabólica agora se ergue sobre o complexo. Esse espetáculo massivo atrai a atenção dos moradores, incluindo vovô Wang, que observa a construção incrédulo enquanto segura seu café. Lin Jing e Aileen estão no pátio olhando para cima maravilhadas, com a menina comentando que finalmente estão se tornando uma base secreta, enquanto Lin Jing sente que está vivendo um sonho. Enquanto isso, Mu Chang observa a transformação por uma janela com o rosto preocupado e suado. O foco então muda para um laboratório militar onde cientistas examinam dados em um monitor de computador. Uma cientista observa que a temperatura corporal, a frequência cardíaca e a atividade celular do nosso herói são drasticamente diferentes de um humano normal, sugerindo que seu corpo está em constante adaptação a ambientes externos extremos. O oficial militar exige uma explicação em termos simples. A cientista explica a hipótese deles de que o desastre não é apenas uma simples onda de calor. Em vez disso, a atividade solar anormal e os distúrbios magnéticos estão liberando energia anômala na biosfera. Esse estresse está forçando uma parte da população a passar por mutações adaptativas, o que o cientista esclarece ser a fonte real das habilidades despertadas. O oficial percebe que isso significa que os humanos não serão os únicos a sofrer mutações no futuro, e se vira para encontrar Shen Shao atrás dele. Como nosso herói já viu outros despertados, ele não fica surpreso nem assustado com a notícia. Ele sorri e revela casualmente ao oficial que existe uma organização chamada Arca, que está recrutando indivíduos com superpoderes. Ele menciona que recusou o convite deles porque não tinha interesse em se juntar a eles. Essa informação preocupa o oficial ao perceber que outra facção está competindo com os militares pela lealdade do jovem major. Ao concluir essa discussão, uma técnica militar senta-se em uma mesa de computador olhando para o monitor.